3, 4, 5. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio 13, hein? Só que 13 dá azar, tem que falar 12 mais um. É o 13 da sorte, vai segundo o Zagalo. Ah, o Zagalão é boa. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pintor Rico, Pintor Pobre. Eu, o Wendel Lazotti, hoje um burro no meio de um monte de inteligente como esses daqui. Quero receber com muito carinho vocês, já vou apresentar vocês vão falar sobre vocês também, sobre nossos projetos aí. E antes da gente começar, os nossos patrocinadores, Pintando Negócios, todos esses episódios aqui, eles não aconteceriam se não fossem esses caras, que é o Márcio e o Marx. E eles patrocinam o nosso episódio desde o primeiro. Os outros a gente conseguiu depois de algum tempo, acho que no 9º episódio. Mas eles têm também um podcast lá na Augusta, onde era o nosso antigo estúdio. Isso aqui é um estúdio novo. A gente contratou ele, é o 2º episódio desse estúdio aqui. Tá bacana pra caramba, é o Salada Cast, né? Bem estruturado. Muito louco. Atrás dessas cortinas aí tem uma estrutura ferrada, mas a gente não pode usar porque é do Salada, lá do Pedro. E quero agradecer Quartzolite, obrigado Suelen por estar com a gente. Nauber Máquinas, que foi o Betinho que conquistou pra gente também. Pintando Negócios e a grandíssima Cia Color, também faz parte desse projeto. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Sei que a agenda de todos vocês deve ser complicada pra caramba, mas me presenteou e me deu essa honra de vir aqui no nosso podcast, que está em fase de crescimento. E eu tenho certeza que vocês podem ensinar muito pra gente, para nossos pintores profissionais do Brasil. O tema é sobre indústria, sobre pintores, sobre a pintura, o crescimento, o que a gente pode agregar. E pelo que eu estou sabendo, vocês trouxeram algo para São Paulo, que a gente tinha uma carência, né? Que é os produtos da Cia Color. Queria que vocês começassem se apresentando. Vai lá, Foca, comece falando. Olá, meu nome é Anderson, vulgo Foca, é mais conhecido no mercado como Foca, 25 anos aí voltado para uma empresa multinacional e agora dando continuidade à carreira na Cia Color. 1 ano e 3 meses aí bem feliz, aqui em São Paulo, capital, Litoral, Alto GT, Vale do Ribeira. Estamos em todas as regiões agora bem felizes. Maravilha. E aí, Getúlio? Bem-vindo, Getúlio. Obrigado, viu? Eu que agradeço, é uma honra aí estar presente, né? Participar desse momento e falar da Cia Color, né? Que é algo que há 1 ano e 3 meses aí, como o Foca falou, um pouco mais, entrou na minha vida e tem proporcionado grandes mudanças, né? E é isso que a gente busca, estruturando aí, trazendo essa marca, fortalecendo com os profissionais e dar oportunidade aí para que mais pintores possam utilizar esse nosso produto. Maravilha. Então, é uma honra estar presente aí e participar desse momento. E o senhor Alberto? O senhor Alberto, eu tenho uma experiência pessoal com ele de alguns anos atrás. Não sei se o senhor lembra. Você me entrevistou para uma das suas empresas. Falei isso para eles na hora que eu cheguei. Eu ia ser vendedor de uma das lojas. Interessante. A hora que eu cheguei aqui, eu falei para os meus colegas, meus sócios, né, que há muito tempo atrás a gente teve uma entrevista, você foi aprovado e você declinou porque você queria seguir o teu sonho de trabalhar na pintura, e onde você chegou, eu tenho certeza que você vai crescer muito mais. Na verdade, naquela época eu já tinha 2 anos como pintor. Só que eu entrei numa pira que todo pintor iniciante entra, que é não sei se eu devo continuar, eu estou passando dificuldade. Aí eu comecei a entregar currículo e de vendedor eu já tinha sido 20 anos como vendedor. Mas você me deu uma oportunidade naquela época, inclusive aprovou e eu que mijei para trás, né, na época. Mas eu acreditei no sonho da pintura ainda, depois eu conheci o efeito decorativo e aí estamos aí até hoje. E é um grande problema nosso, sempre quer o imediato, imediatismo. Nunca se programa ou se planeja para lá na frente. Exato. Você é um exemplo aí que se planejou, correu risco, todos nós corremos riscos, mas... E persistiu, né? E persistiu. Eu tive uma fase de perseverança, porque quando eu entrei como pintor, eu era bancário, tinha um salário de R$ 1.500, depois virei pintor profissional com pintura lisa, e eu fiquei 2 anos, início. Depois que eu já estava meio bom de pintor, eu conheci o cimento queimado, e aí eu voltei do zero, porque é um novo mercado, é nova clientela, é um novo posicionamento no mercado. Então eu voltei para estaca zero e eu fiquei meio que 1 ano capengando. E foi nessa época que eu falei, pô, isso aqui não é para mim ou tá dando tudo errado. E aí eu fui procurar emprego. Só que eu persisti mesmo, graças a Deus. E a gente chegou onde chegou, né? Eu não sei se é o tema, mas você falando um pouquinho dessa história, eu me lembrei do sonho. E o sonho é um tema muito interessante para a gente falar, que é a Cia Color nas nossas vidas.
eu trabalhei muito tempo numa concorrente, numa multinacional. Foi aonde que eu fui inserido no mercado de tintas. E aí, depois que eu saí dessa empresa, eu fui para outras companhias, acabei indo para uma rede de varejo para fazer um processo de expansão. E foi quando eu conheci a Ciacolor. E a Ciacolor, eu tenho um laço muito forte com a Ciacolor, porque a Ciacolor é de Maringá, no Paraná, que é a minha cidade. Eu não nasci em Maringá, mas foi a cidade que eu adotei para eu crescer, onde eu aprendi muitas coisas. Então tinha um elo de ligação muito forte. E eu nessa empresa, na Tintas MC, que era, eu fazia o projeto de expansão das franquias, eu conheci o Luizão. E o Luizão veio fazer a apresentação da Ciacolor, eu fiquei impressionado. Eu nunca imaginei que eu conhecia a Ciacolor em 2002, quando ela estava surgindo, eu entrei na Souvenir. E aí eu conheci a Ciacolor começando. Num fundo de quintal, que o falecido Osmar começou, eu falei, pô, daí depois de 20 anos eu sou apresentado a Ciacolor, 18 anos, quando o Luizão veio fazer a apresentação, uns 18, 19 anos, eu vi o que se tornou a Ciacolor e a paixão que o Luiz tem pelos pintores. E a forma que ele vendeu, eu fiquei encantado. E eu acabei me aproximando mais da Ciacolor. Só que eu já numa fase descendente no mercado de indústria, porque eu fui para o varejo, foi quando surgiu a oportunidade de ser o agente, né, o agente da Ciacolor aqui para a região de São Paulo. Que aí entra a questão que eu te falei do sonho. Eu já estava numa fase descendente, preparando meu filho para me suceder nos meus negócios e tal, e a Ciacolor perguntou por que a Ciacolor não acontecia em São Paulo. Temos produto, temos um programa de treinamento efetivo, por que a gente não acontece em São Paulo? E eu, na época, eu estava com o Igor, né, um dos diretores, né, o filho do Osmar, estava o Igor, o Wanderson Matheus, que é o gerente da região, e o Robson, o diretor. Uhum. Por que a Ciacolor não cresce em São Paulo? E eu dizia que o problema da Ciacolor era questão logística, é muito difícil o produto vir de Maringá para cá. O cara quer o produto, mas ele talvez não quer na quantidade, tem que esperar formar carga e tal. E aí eles me pediram, falaram, o que precisa fazer? Cara, vocês têm que resolver um problema logístico. Se vocês não querem montar um CD, arranje um parceiro para ser um operador broker aqui, vocês vão crescer. E quando eu falei isso para eles, foi mais no querer ajudar. E eles me fizeram a tal da pergunta, por que você não se torna operador broker? E eu lembro que eu falei para eles, falei, cara, eu estou na minha fase descendente, eu quero parar, eu quero desacelerar, eu estou num momento diferente da minha vida. E disse não para eles. Só que aquilo ficou na minha cabeça. E aí entra a história do sonho. Falei, cara, olha a oportunidade que você tem de se unir a pessoas, se unir a um fornecedor que eu admiro, que é a Ciacolor, e você construir aquele teu negócio para deixar o seu legado. Porque quando você trabalha numa empresa, como eu fui gestor de grandes empresas, você não deixa legado nenhum. Você passa. A gente é substituível. Você é substituível. Você vai preparando pessoas para te substituir e assim é assim que funciona o mundo corporativo. Mas eu construí algo, aí seria um legado que aquilo ficou mexendo comigo. Nesses dias, o Getúlio vem e fala para mim que estava também insatisfeito no mundo corporativo, ele queria alguma coisa. Eu falei, cara, você tem que ser um representante comercial, construir a tua história, construir a tua empresa. E aí eu lembrei do Getúlio. E aí chamei o Getúlio, falei, Getúlio, estou para me oferecer um negócio, te interessa? Ele falou, na hora. O Getúlio já não era da Ciacolor? Não, o Getúlio era da Sher Williams. Eu trabalhei na Coral 20 anos, depois fiquei 3 na Sher Williams. Ele me atendeu na Ciacolor, na Coral, depois na Sher Williams e fiz essa proposta. E aí a Sher Williams acabou fazendo um acerto com ele saiu e veio trabalhar comigo. E estando próximo da decisão, porque a gente estava desenhando o projeto, estando próximo da decisão, assim, setembro, outubro, eu falei assim, cara, e aí me trouxe uma empresa que eu admiro, que é a distribuidora Premium, que o Renato, o Alexandre e o Luciano sempre diziam, uma empresa, para ela ter um sucesso, você precisa de um tripé. 3 pessoas que brigam pelo mesmo negócio, mas cada um tem uma opinião diferente. E eu falei, só está eu e o Getúlio.
Eu vou engolir o Getúlio. Eu conheço o Getúlio, eu vou engolir o Getúlio. Eu preciso de alguém Getúlio é bonzinho. O Getúlio é bonzinho. O Getúlio é um baita camarada, bonzinho demais, né? Tem que fazer o curso de maldade. E aí eu falei, cara, eu preciso trazer alguém que seja um contraponto, um cara que eu confio, uma pessoa que eu acredito, que tenha potencial, mas que não vai estar nessa zona de conforto. E aí eu lembrei do Foca. E aí, o Foca trabalhou comigo na Silvinho muito tempo, foi um parceiro muito tempo nessa estrada aí. E aí eu chamei o Foca, e o Foca estava indo para tinha sido convidado para ser o gestor aqui em São Paulo de uma multinacional. O Foca falou, já ligou para o cara, falou, tô fora. Eu falei, peraí, Foca, eu não fechei nada ainda. Ele falou, não, tô junto do projeto. E aí nós formamos esse tripé e aí nós estamos realizando o nosso sonho, construindo o nosso negócio, a nossa estrutura, do jeito que a gente acredita que é o jeito certo. A gente erra bastante, briga demais, mas a gente sai com decisões pautadas para o sucesso. Mas é briga de gente grande, né? Não, a gente sempre ouve falar, né? Sociedade não dá certo. Realmente não é fácil sociedade, mas primeiro de tudo tem que se respeitar. Nós três aqui nos respeitamos muito. Não é fácil, são posições diferentes, ideias diferentes, mas é aí que todo mundo cresce. Né? Então você tem uma sociedade, até vale para os pintores, né? Tem uma sociedade, não é ruim. Né? Desde que todos tenham comprometimento, respeito para que faça o negócio acontecer. A contra-opinião, ela é importante nesse negócio? Exatamente, Com em certeza, todos os negócios. Com certeza. Até porque vocês são em três e três têm a mesma experiência do mesmo ramo, que é o ramo da tintas. Sim. Não pegou ninguém de outro ramo, por exemplo, um ramo alimentício, que aí dá uma contra-opinião, só que de um negócio diferente. Isso daí é um ponto positivo? Todo mundo saber da mesma coisa, do mesmo assunto? Tinta? E assim, eu acredito muito porque também são pontos de vista diferentes, experiências e vivências diferentes dentro do mesmo negócio. E isso eles acabam se complementando, né? Mas o principal de tudo é que o objetivo ele é comum para os três. Então, a discussão, né, o contraponto ele vai existir, mas sempre olhando o mesmo objetivo. A gente conhece do segmento de tintas. A gente conhece da parte comercial. A nossa história é comercial. A gente tem um viés de marketing. Aquilo que faltava para ser a chave do sucesso era a questão logística. Porque a nossa fortaleza, o nosso diferencial é a questão logística. E isso aí seria bom se tivesse alguém com esse conhecimento. E nós não tínhamos, não detínhamos conhecimento. Mas quando você tem os três unidos querendo o mesmo negócio, cara, um vai apoiando o outro. E a própria Ciacolor nos ajuda muito. Ela tem essa expertise. Então, isso aí a gente supriu essa deficiência. Sim. Mas eu acho que o lado bom é que a gente respira o mercado de tintas há mais de 20 anos todos. E a gente, se bem que a gente, agora com a Ciacolor, a gente está conhecendo um novo mercado. Um mercado um pouco diferente daquilo que era o trivial de uma multinacional. O mercado value for money, né? Você conhece outros players, outros concorrentes, são outras estratégias, mas a nossa bagagem, a nossa credibilidade junto ao mercado, né, somada, tem nos abrindo muitas portas. Pode-se dizer que tem mais ou menos aqui uns 170 anos de experiência. Rapaz, Dividido em três, eu estou falando que vocês são Um pouco velhos. menos, uns 60 anos. Uns 60 anos tem fácil. Então, aí dessa reunião, dessa amizade, nasce a Quantum. Pro Quantum. Pro Quantum. Ela começou como Quantum, né? E aí, no início do ano, nós tivemos que mudar, porque já existia uma empresa logística com o nome Quantum. Então, nós mudamos, né, para Pro Quantum. Hoje Pro Quantum. é a Pro Quantum. É a principal distribuidora da Ciacolor no estado de São Paulo hoje. Não. Ela não é uma distribuidora. O operador broker, ele é diferente do distribuidor. Nós somos a Ciacolor para esta região de atuação. Só nós que vendemos Ciacolor. Para a cidade de São Paulo, Grande São Paulo, né, entre Guarulhos, ABC, Litoral Sul e o Alto Tietê. Esta região, nós somos a Ciacolor. Então, nós montamos uma operação broker. Nós temos um CD no Taboão da Serra. Nesse CD, a Ciacolor montou uma empresa que ela transfere a mercadoria de Maringá para o Taboão. Então, a nossa função é, agora, com os nossos representantes, a nossa estrutura comercial é ir para o mercado, vender e entregar. O distribuidor, ele compra e vende. Então, ele é um intermediário. Nós não compramos a mercadoria, nós vendemos direto da Ciacolor para o mercado. Você tira um jogador desse meio, uma tributação,
porque nós estamos vendendo a preço de fábrica. E você ganha velocidade, que era o problema da Ciacolor. Ela tinha uma força de venda curta aqui, nós temos hoje 8 representantes, mas o Getúlio e o Foca que trabalham no suporte, né, na gestão deles, e eu fico mais no administrativo, financeiro e logístico, né? Mas dou meus pitaquinhos também na área comercial, que a minha formação era comercial. E aí nós ganhamos velocidade. Nós temos produto a preço de fábrica, ponto de entrega. Nós chegamos a entregar produto com 6 horas, dependendo da região, dependendo do pedido. E isso é muito importante, porque se eu posso falar que a Ciacolor tinha uma deficiência, porque, na minha opinião, é uma empresa meio que perfeita. Os produtos são bons, a gestão é maravilhosa, o principal diretor comercial é amigo pessoal, que é o Luizão, gente boa pra caramba. Só que para quem morava em São Paulo, pelo menos de 1 ano para trás, eu tinha essa certa deficiência de conseguir produto. Porque eu trabalho com um produto específico, que é o aveludado. E no catálogo é mais difícil de vir para São Paulo. E esse é o ponto. Por exemplo, você falou bem. Você fechou uma obra. Você vai precisar de usar lá 12, 20 galões de veluto. Você não vai ter, de repente, isso numa loja pronta entrega. Hoje a Ciacolor tem esse produto no CD de São Paulo para te atender prontamente. A gente fala que o CD aqui em São Paulo, né, é um braço da Ciacolor. Então, tudo que tem na fábrica, inclusive o amor pelos pintores, o relacionamento que vocês têm, a gente quer trazer tudo isso para São Paulo. Luizão está sempre aqui, junto com o Igor, com o Robson, a Ana, são os diretores da Ciacolor, sempre nos visitando, sempre trazendo essa questão de como funciona lá para funcionar aqui. É exatamente um braço da Ciacolor aqui em São Paulo. E esse ponto que você mencionou dos pintores, tem muitos pintores que entram em contato com os lojistas, que nos ligam para querer comprar a Ciacolor. Isso é uma satisfação enorme. Isso é bom. E quanto tempo faz que existe a empresa? 1 ano e 3 meses. Há 1 ano e 3 meses atrás, quantos pontos de venda a Ciacolor tinha mais ou menos em São Paulo? Em torno de 10. E hoje? Estamos aí acima de 150 e com uma projeção para esse ano para 300. Ô, louco. 300 pontos de venda. Numa região isolada. São Paulo, capital, Baixada, região bem grande. ABC Paulista. Isso aí. Grande. Alto Tietê, Alto Tietê. Guarulhos. Ô, Getúlio, você não é representante da Ciacolor. Não. Nós somos a Ciacolor. Eu já te vi um monte de evento, né? Sim, porque a gente E já era quanto? Sim, sim. Toda vez que você me viu com Ciacolor, ou em algum evento da Ciacolor, já era neste modelo. Este modelo de operação, onde a gente reproduz tudo aquilo que a Ciacolor faz pelo Brasil, nós estamos fazendo aqui em São Paulo. E estruturando, né? Agora mesmo fechamos a contratação de um promotor técnico, que vai nos ajudar a estar mais presente no ponto de venda, a estar em mais contato com o pintor profissional. Então isso vem fazendo com que a gente cada vez mais estejamos próximo do que é a Ciacolor, né? E o pintor São Paulo, da região, ele vai ter muito mais oportunidade de estar em contato com os produtos, de estar em contato com os treinamentos, com os eventos que a Ciacolor faz pelo Brasil. Inclusive, após a FEICOM, a gente já está com a caveirinha rodando aí junto com o nosso promotor aí, que é o Jefferson. Bem-vindo, Jefferson. Contamos com você. Jefferson vai representar São Paulo. São Paulo. Isso, inclusive, está em Maringá agora, fazendo aí um período aí de adaptação, treinamento. Você também representa São Paulo? Sim. Todos nós aqui atendemos São Paulo, capital. É São Paulo, a região, né? Que é São Paulo, Alto Tietê, Guarulhos, Litoral Sul. Nós dividimos por zona. Cada zona nós temos Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste. Cada um tem o seu representante comercial, que são nossos representantes comerciais. Nós criamos um modelo de gestão onde o Getúlio ele faz a gestão de um grupo de representantes e o Foca faz uma gestão de grupo de representantes. Essa é a forma que a gente atua. A Ciacolor, assim, pelos esses 21, 22 anos, 22, né? Faz 22 Você vai fazer 22 agora. 22. Nesses 22 anos da Ciacolor, eu falei que eu conheci o falecido Osmar em 2002, foi em 2003. Assim que ele estava começando. A Ciacolor foi uma empresa montada, estruturada, onde o seu foco principal é o pintor. Quando você fala de qualidade de produto, é inconteste a qualidade de produto da Ciacolor. A maioria dos produtos da Ciacolor tem o envolvimento do pintor no desenvolvimento desse produto. É aquilo que o pintor vê como necessidade. Os efeitos, por exemplo, os pintores participam do desenvolvimento do produto. A estratégia de marketing é voltada para o pintor.
É absurdo, assim, é admirável o trabalho, e a gente só foi conhecer isso estando na Ciacolor. O trabalho que a Ciacolor faz para o pintor profissional é desenvolver, capacitar, formar pessoas, formar empresas, e é genuíno isso aí. Não é uma empresa, e eu te falo com conhecimento de causa, né, porque eu trabalhei em outras empresas, Foca também, que todas as empresas têm um programa de relacionamento com pintores, mas é um relacionamento comercial. Uhum. O que a gente vê, o que a gente sente da Ciacolor é um amor genuíno pela vida do pintor, de como eu transformo você, de como eu qualifico você, de como eu faço você ver valor na pintura. E aí, o que ela faz? Ela tem os promotores técnicos no Brasil inteiro, e a partir de abril o nosso promotor técnico vai estar aqui para dar treinamento, fazer aplicação de produto, ambientação em loja. O cara tem um caveirão ou um caveirinho, no nosso caso é o caveirinho, uma estrada, tem caveirões que são carros maiores, e a gente vai ter um caveirão em breve também. A gente se estrutura para isso. Além disso, a Ciacolor tem embaixadores. Tem embaixador de mármore, embaixador, quem sabe daqui a pouco vai ter o embaixador de veludo. ela tem embaixador, para falar agora, nós lançamos uma linha de produto de efeito decorativo, 5-1, que é efeito pedra, efeito lua. Cara, uns negócios absurdos. Veio o embaixador aqui semana passada. E ela traz... O Paulinho. E aí, o que ela faz? O Paulinho é um cara também que faz parte do time da Ciacolor. Então você vê que tudo que a Ciacolor faz tem foco no pintor. Esse é o foco principal. Deixa eu fazer uma Vale falar? Perdão. Desculpa. Eu tenho uma pergunta que é muito interessante em relação a nós pintores. O mercado ele foi alterado completamente em relação ao pintor, Sim. certo? O mercado da tinta é praticamente um dependente do pintor profissional, com essa relação pessoal de embaixador, de influencer. Então hoje a gente vê que se a marca não tem influencer pintores, ela meio que ou não cresce ou fica para trás. E a Ciacolor, ela começou com essa parada de embaixadores, né? Sim. Lá atrás, eu acho que já contratando 20 pintores, depois ela mudou totalmente o mercado. Eu sinto isso. A Ciacolor mudou o mercado de pintores. Isso aí. E hoje é muito difícil de ver o que foi estabelecido se o pintor não veste uma camisa. Agora, com uma pergunta como pintor, você acha que o pintor ele só é pintor se ele tem uma parceria dessa? Um contrato firmado com uma marca ou não? Porque a gente, pintor, a gente grava muito vídeo com o objetivo de conquistar esses contratos. E tem muito pintor dando cabeçada justamente por ficar tirando para tudo quanto é lado e depois se sente inferiorizado. Fulano não me contrata ou não. Eu acho que, na minha opinião, tá? Eu acho que tudo depende do foco dele. Ele não precisa focar, na minha opinião, de querer uma grande marca. Cara, foca no trabalho, foca no seu desenvolvimento, vai acontecer automaticamente. Você colocando no seu sonho, como você mencionou lá atrás, seu sonho era ser um influencer, posso chamar influencer? Pode. Um influencer, você buscou meios para isso. Bater cabeça todo mundo vai. A gente bate cabeça até hoje. O Roberto mencionou ali. Nós temos uma experiência técnica, uma experiência de marketing e vendas. Nos faltava experiência logística. Estamos adquirindo agora, estamos batendo cabeça. O ano passado a gente bateu muito cabeça. Aprendemos muito. E agora, ou seja, fizemos alicerce, agora é só crescer. A mesma coisa para os pintores. Vai bater cabeça, vai, mas procura o seu sonho. Vai atrás dele. Porque não tem tantas marcas trabalhando com esse envolvimento com um pintor profissional. Mas acho que um cara que quer ser um pintor profissional, né? Eu sou formado em engenharia civil e eu entrei no mercado da construção civil em 88. 88, hein? Não sou tão velho porque eu entrei cedo na faculdade também. Mas em 88, o pintor, ele não se valorizava. E não vou falar em 88, até pouco tempo atrás. Ainda. Até pouco tempo atrás. A virada que o pintor conseguiu fazer neste mercado, hoje a importância de um pintor para as indústrias é muito grande. Agora, aquilo que o Foca falou, cara, eu quero. O meu sonho é ser um influenciador de uma grande marca. Aquilo aonde você vai chegar. Mas como que eu faço para chegar nisso? Cara, vai se profissionalizar, vai se capacitar, vai fazer bem o teu trabalho. Porque se amanhã, que nem você era de um influenciador, um treinador de uma outra marca, até pouco tempo atrás. Sim. Né? Como é que você chegou nisso? Você lembra como você chegou nessa marca? Porque você fazia um baita trabalho com um produto. Específico. Um produto específico. Você nichou naquilo e naquilo você se tornou bom. As empresas vão ver essa competência. Se hoje nós somos, da ProQuantum,
os responsáveis pelo desenvolvimento da Ciacollo em São Paulo, não é porque eu sou de Maringá, porque eu sou amigo do Luizão, sou amigo do Igor. Não. Porque alguma coisa nós fizemos de bem feito para a Ciacollo falar, esses são os caras. Porque a Ciacollo vem investindo em nós. Nós nunca sonhamos em ser broker da Ciacollo. Nós estamos broker da Ciacollo porque nós plantamos uma semente na nossa vida profissional que chamou a atenção da Ciacollo e falou, vocês vão nos representar, vocês vão fazer a Ciacollo. E olha só, a Ciacollo é uma marca hoje referência em muitos estados. E você faz um investimento em São Paulo, você não pode arriscar. E isso nos traz uma certa tranquilidade. Eles não vão arriscar, se eles estão conosco, porque eles confiam no nosso trabalho. Agora, eu pensava em ser broker? Não. Eu pensava em Ciacollo? Não. Como eu disse há um pouco atrás, eu estava pensando em parar. Se hoje eu estou Ciacollo, Foca, Getúlio, se eu chamei o Getúlio nunca sonhou em ser meu sócio, ele era um fornecedor meu. O Foca era um parceiro meu na Souvenir e um amigo. Nunca pensou em ser sócio. Se nós somos sócios hoje, porque alguma coisa eu vi de valor nele, eu vi de valor no Foca, e alguma coisa a Ciacollo viu de valor em nós. E não teve tentativa de ninguém, né, por parte deles. Eu quero dizer assim, ó. Contrato não se pede, contrato se conquista. Eu nunca pedi para ser contratado, nem pela anterior, nem pela nova, nem pela futura. Eles viram o trabalho que eu exerci. Claro. E eu lembro que, cara, como que eu conseguia dar uma palestra? Eu comprei, eu acho que 120 galões de um produto aveludado e peguei uma obra de 1000 metros. Então essa obra me gerou muito conteúdo. E conteúdo, se ele tiver em rede aberta, todo mundo vai ver. Aí que me chamaram. Vem cá, fala um pouquinho sobre esse produto. Comecei até numas antigas lojas da Tintas MC, falando com o Roger, de forma gratuita, para eu aprender a parada. Agora, que nem você falou, é um objetivo. Se o pintor começar na profissão com o objetivo de ser um contratado, eu acho que ele vai dar a cabeçada. Vai. Porque a indústria sabe quando o cara tá apelando. Isso aí. E até porque ele primeiro precisa ser o próprio embaixador, o próprio influenciador dele mesmo. Do trabalho que ele faz, daquilo que ele entende que ele tem o talento, que ele tem a facilidade, o domínio e executar com excelência. Aquilo vai gerar consequências que ele vai chegar a ser influenciador, ser embaixador, ser referência. Ele vai ser o cara do mercado que vai trazer outras pessoas que queiram aprender, que queiram entrar naquele mercado. Ele já vai ser um embaixador, ele já é uma referência. Então eu acho que não se preocupar com o que vai acontecer, mas fazer bem feito agora, para que na frente a gente possa colher aí os melhores frutos. Ou seja, nunca faça nada esperando algo em troca, né? Claro, exatamente. Isso é meio divino. E eu acho que é muito de nós três aqui, né? Porque cada um tem o seu talento, cada um tem aquela área que domina mais, mas, cara, a gente faz porque a gente tem o prazer. E hoje eu posso falar, e não é diferente para eles, o prazer que nós temos hoje, como o Alberto bem falou, de fazer algo que vai deixar um legado. E é isso que hoje nos cativa e é isso que nos motiva todos os dias a conquistar mais ponto de venda, a estar mais próximo do pintor profissional, para que a gente possa fortalecer ainda mais e todos ganharem. E vocês estão muito motivados? Vocês estão muito motivados? Rapaz. Porque eu tenho uma má notícia. Vocês têm que fazer um trabalho muito específico, porque em São Paulo, em questão de treinamento, é uma coisa muito difícil. É um desafio, né? Eu não sei o que acontece em São Paulo, mas eu já dei treinamento em São Paulo que foi 2 pessoas. Não. E todo mundo reclama disso. Wendel, isso é fato, cara. A gente vê os posts dos colegas aí pelo Brasil, pô, o cara faz um treinamento aí em Mato Grosso, 60 pessoas. O cara faz um treinamento no interior de São Paulo aí, 100 pessoas. Aí aqui você pega uma churrascaria bacana, você pega um lugar legal, você faz a divulgação, traz um influenciador bacana e vai 5 pessoas pro treinamento. Mas é o que nós temos. Né? Aí nos cabe trabalhar cada vez mais para que Será que isso... aqui a gente já sabe, pensa que sabe tudo já? Será não? Nós pintores? Não, acho que não. É a dificuldade, cara. Eu quando na Souvenir, eu comecei no Paraná. Eu fui gerente no Paraná, fui gerente no Centro-Oeste, fui gerente no interior de São Paulo e fui gerente de São Paulo. A minha grande diferença que eu procurava fazer no mercado era a relação com pintores, naquela época. E a gente fazia eventos e lotava. Eu cheguei em São Paulo, vim para São Paulo promovido como gerente sênior de São Paulo. Vou arrebentar agora com esses pintores. Em cidades menores eu fazia. E aí os eventos que a gente fazia, eu lembro o primeiro treinamento que eu fiz na Tintas MC. Pegamos auditório ali na Ricardo Jafé e tal, convidamos. E aquela preocupação, vai dar 200 pessoas, vai dar, sabe? E não acomodar todo mundo, deu 10 pessoas. Eu falei, cara, o que aconteceu de errado?
Isso, e aí você começa a entrar e começa a ver aonde que estão as barreiras. São Paulo tem várias barreiras. Não é o pintor se acha maior do que é, não é isso. A dificuldade de distância, às vezes o cara mora muito longe, transporte coletivo, tem algumas dificuldades. Mas o que nós estamos vendo na Ciacola? Cara, a marca, ela por essa relação que a marca Ciacola tem com os pintores, a gente tem conseguido trazer mais pintores para os eventos. Menos do que a gente esperava. Uhum. Mas é uma semente que a gente está plantando. Tanto é que nós vimos, até o ano passado, os treinamentos eram feitos com os promotores das outras regiões que vinham para cá. E nós vimos a necessidade e a Ciacola investiu contratando um promotor para cá. Então, vai ser apresentado na FEI com um menino e a gente já tem uma agenda de treinamento. E aí o que acontece? Os primeiros treinamentos dava 2 pessoas, 3 pessoas, hoje está dando 10 pessoas. Porque você tem apelo, você tem assunto. Eu vou fazer, por exemplo, um produto que é um referencial da Ciacola, o efeito mármore. Cara, tem muita gente querendo aprender com o efeito mármore. E tá todo mundo sabendo que o efeito mármore da Ciacola é diferenciado. Os caras estão vindo nos treinamentos. Nós queremos, a gente vê que tem muita oportunidade ainda para o veluto. Uhum. E aí, quem sabe a gente acha um influenciador bom de veluto? Será que tem, Né? Alberto? Vamos orar para aparecer E aí, quem pra- sabe apareça. E aí, eu não tenho dúvida que a gente vai colocar 10, 15 pessoas. E não adianta você querer fazer evento em São Paulo para 100 pessoas. Esquece. Não dá. É evento para 10 pessoas. Não cria expectativa mais do que isso. Embora o ano passado o Luizão botou 350 pessoas no auditório em São Paulo. Não, o congresso que foi Foi feito me impressionou. Se você falar São Pegar umas Paulo, dicas com ele. São Paulo, Um sábado. das 7 da manhã, quase 8 da noite, e o cara tá com a energia que ele chegou às 7 da manhã, ele tá lá às 8 da noite, Vocês não é para foram, qualquer um. vocês estavam Nós estávamos lá. Estávamos lá. Mas você sabe que isso aí é questão do conteúdo. O pintor sabe que num evento da Ciacola, esse evento o pintor pagou para ir. Claro que ele recebeu depois o dinheiro de volta, mas a assinatura dele não era o pagamento. Ele tinha que pagar, mandar o Pix. Ele tinha que pagar. R$50. 50 ou 100 reais, eu não me lembro o valor. Paguei, né? Eu paguei e não fui. É, Mas eu tenho uma perdeu. explicação. Depois eu te devolvo. Eu tenho uma explicação. Eu nasci em Sarandi, do lado de Maringá. Terra boa, hein? E no Você dia e do Juma evento... Marroá, né? É o quê? Juma Marroá nasceu em Sarandi também. No dia do evento, minha avó fez 100 anos. Eu lembro disso. Você me falou. E eu tava não lá. dá. Caramba, aquele lugar é maravilhoso. Ainda bem que... vamos Maringá lá. é maravilhoso. Sarandi Maringá, não. né? Maringá. Sarandi não, Sarandi é roça. Então, o engajamento do pintor com a Ciacola, porque ele sabe que no treinamento, qualquer evento que a Ciacola for fazer, ele vai aprender. Ele não vai ali para o churrasco, ele não vai ali para festa, para comer pizza, não, ele sabe que ele vai para aprender. Então, esses conteúdos a gente tem levado e a gente tem trazido o resultado. E o Congresso é um exemplo. E esse ano a gente vai lutar para que tenha o Congresso novamente aqui em São Paulo, vai lotar auditório. Agora, No mês do pintor Agora, de outubro. você já participou, é que você não foi, mas eu já participei de vários treinamentos de outras indústrias, até como Tintas MC, na época da franquia. Cara, é absurdo a diferença de conteúdo, a energia das pessoas nos treinamentos de Ciacola. E aí você tem que reverenciar o Luizão, porque ele sabe fazer. Bom, treinamento E ele tem. faz com carinho, cara. Ele, Faz, ele é de brabo. novo, ele assim, tem uma coisa que ele sabe, ele acha que ele é o bom goleiro. Ele acha. Mas se tem uma coisa que ele é bom, é a relação dele, é o que ele faz com os pintores. Isso ele é absurdamente assim, incontestável, incomparável. Agora, goleiro, eu O acho. relacionamento dele Goleiro, é eu brabo. acho ele. Não sei se o Luizão vai ver isso aí. Qual que é o lado dele, Alberto? Que- Não, se chutar, ó, se você dica, chutar, dica, ó, dica de ouro, dica dica de de ouro, ouro, presta quem atenção. jogar contra o Luizão. Se você chutar do lado direito, ele vai defender. Agora, o lado esquerdo, esquece. É uma porteira aberta. Brincadeira, viu, Luizão? Ô, nós, Brincadeira. pintores, na Ele é esforçado, ele é esforçado. A gente é muito ingrato, cara. Pintor é muito ingrato. A gente reclama que não tem treinamento, mas quando tem, a gente não vai. vai. Exatamente. A Mas gente- isso é o ser humano em geral, não é só o pintor não, é o ser humano em geral. Se a gente tirar um pouquinho para o nosso desenvolvimento pessoal, cara, só tem a ganhar. Um exemplo simples que eu vou dar para pintor e eu faço isso também. Chegou numa loja, você não vai ser atendido diretamente. No nosso caso, a gente está lá para vender. Eu não vou ser atendido diretamente. No caso do pintor, está lá para comprar ou para aprender alguma coisa. Pega uma embalagem. Se cada vez que você for na loja pegar uma embalagem de um produto diferente, tá tudo na embalagem. Dá uma lida ali atrás,
Antigamente, há 20 anos atrás, a embalagem era uma casa de campo, Não tinha uma casa de informação praia, nenhuma. não tinha muita informação. Hoje, na própria fachada da embalagem, está lá as informações básicas do produto. Atrás tem todas as observações, diluição, quanto rende. Querer aprender. As informações hoje estão muito fáceis, inclusive sem contar com a internet, né? Entra no site da Cia Color, qualquer produto que você puxar, tá lá simples, todos os produtos. E a internet, você sabe, eu mudei minha vida depois que eu comecei a botar cara na internet, embora foi despretensioso. O que aconteceu lá atrás, um vídeo meu que eu falei que não precisava lixar massa acrílica, deu todo aquele reboliço só, mas aquele único vídeo me deu 100 mil seguidores. Aí minha vida deu uma deslanchada. Não que eu dependia disso, mas, pô, me abriu um monte de oportunidade, um monte de portas. Eu não sei a experiência de vocês com digital, mas pelo visto é a primeira vez que vocês botam a cara na frente de uma câmera, assim. E vocês vão entrar nesse mercado também de... Inclusive, eu tenho uma dica para você, viu? Manda. Até pra gente fazer um upgrade aí nessa tua situação. De você ser o pintor de massa corrida ou de pintor de massa acrílica, né? Uhum. Tem essa questão, né? Então vamos mudar isso aí agora, de repente, uma oportunidade. Você é o pintor de massa corrida ou o pintor de massa acrílica emborrachada? Porque nós temos a massa acrílica emborrachada. Puta produto pro pintor profissional. Pô, então eu vou fazer uma pergunta de pintor agora para você. Porque o meu vídeo estourou com a frase massa acrílica não precisa lixar. Aí deu um reboliço. Exatamente. Só que a massa acrílica emborrachada, ela também não pode ser lixada, senão tira a película de borracha. Não. Não sai a película. Não sai a película. E pelo contrário, ela tem a mesma aplicabilidade da massa acrílica comum. Na questão de nivelamento, né, preenchimento. Dependendo da habilidade, ele não precisa nem lixar, né? Mas se precisar lixar, o lixamento ele é super tranquilo. E para você que aplica o efeito decorativo, para você que busca se diferenciar no mercado, é o produto Ciaflex massa acrílica emborrachada. Então a pergunta aí, Wendel, deixo para você. Você é um pintor de massa corrida ou você é um pintor de massa acrílica emborrachada Cia Color? E não precisa lixar, dependendo da habilidade, dependendo da forma que você Responde aplica. aí vocês essa pergunta aí, ó. Caramba, a massa acrílica emborrachada deve ser maravilhoso. É um baita produto. É um baita produto e uma baita oportunidade. Eu uso massa acrílica só para uma ocasião, porque eu não trabalho com pintura lisa. Então eu faço uma base e uma ancoragem para efeito decorativo. Qual que foi o contexto do vídeo que massa acrílica não precisa lixar? Se eu vou aplicar 3 demãos de massa por cima da massa acrílica, não faz sentido eu lixar a massa acrílica porque a própria massa vai cobrir depois. E o cimento queimado é uma massa grossa. Então ele preenche o que precisa ser lixado. Tem sentido. E foi o que aconteceu lá no vídeo. Eu não deixei explicado, beleza. Mas se eu explicar direitinho, não dá resultado. É lógico, é lógico. A gente estava falando isso antes de começar. Se explicar, não dá nada. Eu fiz um vídeo sobre carambola. Eu só contei a história, mas não expliquei nada. Deu 5 milhões de visualizações. E o povo fala, também o vídeo tá todo mal explicado. Eu falei, se eu explicar direitinho, não vai dar resultado. Não gera isso, né? Não, pô. É isso aí. Mas isso são técnicas de quem já botou a cara na internet lá experiência. atrás e foi aprendendo com, Experiência. com o jogo da internet. A internet é um jogo. É. Então, o que eu pensei em fazer? Até para servir de orientação para quem não está assistindo. Eu falei hoje no episódio. Quem não tem acesso, todo mundo tem. Mas quem não tiver envolvido com rede social, pode se considerar um pintor desempregado. É o cara que vai sempre pedir oportunidade de diária. Ô, me dá uma chance aí, eu tô parado. Tudo gira em torno da rede social hoje. Inclusive oferta de trabalho. Inclusive, Quantos é o pintores, portfólio, brother. quantos profissionais você vê ali, ele na própria rede, ele solicitando alguém para trabalho, oportunidade. Então, assim, você tem os vídeos, você tem as divulgações, todo mundo fomentando ali com conteúdos. Você tem que, no mínimo, você tem que estar participando ali para que você seja impactado. Até a mão de obra, ela consegue profissionais pelo Instagram escrevendo hashtag cimento queimado, hashtag pintura de sala, hashtag e aí vai. O Wendel, você vê aonde que a Cia Color, quando fala em pintura, ela está lá na frente. Você teve numa loja esses dias, que teve um treinamento no Dia Internacional da Mulher, que a Cia Color mandou um profissional fazer treinamento com mulheres sobre rede social de pintura. Exatamente. Então, até tudo isso daí faz parte de um projeto da Cia Color para ser uma referência junto ao pintor. De novo, os frutos, as lojas vão colher, nós vamos colher, vamos vender, mas aquilo que a Cia Color faz é pensando no pintor, pensando em desenvolver, em gerar oportunidade para ele. Se vai vender Cia Color, ótimo. Se não vai vender Cia Color, mas que o cara vai ser um pintor melhor, vai ser um pintor diferente, vai ser um cara que esteja antenado de uma forma diferente. A questão da rede social.
Por exemplo, essa questão de rede social é uma coisa que a gente precisa trabalhar um pouco mais. Talvez a minha geração um pouco distante disso, mas a gente sabe que existe e sabe da importância. Acho que o primeiro passo que o pintor tem que dar é esse. Cara, eu não digo hoje, mas daqui a pouquinho eu não vivo sem isso aí. Hoje talvez ele viva um pouco, mas daqui a pouquinho não vai viver mais. A rede social tem que fazer parte da vida dele. E aí ele precisa se desenvolver. Ah, eu não sei mexer com isso. Cara, busque quem vai te ajudar. E, de novo, a Ciacolo tem treinamento voltado para isso. Até para rede social. E oportunidade não falta, porque foram 9 mulheres lá. Numa cidade que tem, o quê? Sei lá quantos pintores. Não dá nem para arriscar, 100 mil, 200 mil. E foram feitos 4 treinamentos nessa semana, em lugares diferentes de São Paulo, né? E o bacana, até aproveitando aí o mês de março, né? Então, parabéns aí para as mulheres. Mas o legal, as histórias que a gente acaba tendo contato, né? Que ali você não tinha, às vezes não era nem a pintora, mas ela era a esposa do pintor, que ela cuidava da parte financeira e também estava fazendo um trabalho na parte de redes sociais. Ela queria aprender. Que geralmente é isso, né? Esse é o suporte da mulher. Exato, e ela queria ter mais contatos e mais informações para ela atuar de maneira melhor. Mas você também tinha ali, tinha uma senhora, não me lembro agora o nome dela, mas ela era diarista. E ela falou, não quero mais ser diarista. Ela foi lá, buscou um curso, aprendeu o básico da pintura e hoje já se arrisca a fazer pinturas e já é uma pintora profissional. Quer um exemplo real de mulher pintora? A Kelly é muito minha amiga, ela tem 250 mil reais de máquina. Aí, investiu, acreditou, buscou conhecimento. E o que mais me impressiona é que ela tem 2 anos de profissão. Caramba. Com 2 anos de profissão, ela já fez o que, tipo, pintores de 30 anos de carreira não faz e ainda fala mal de quem faz. Aquele loira, né? Aquela loira. Conheço ela, conheço. Gente boa. Nervosa, gente boa. Nossa, eu arrumei um problema com ela no episódio que ela foi. Caramba, velho. Eu fiz uma piada com ela. Você viu o corte? Não vi. Nossa, ainda bem que você não viu. Não dá nem pra contar aqui. Não, ela é bruta. Ela é bruta. Não, mas não é fácil. Dia a dia não é fácil. Ela leva muitas barreiras aí que ela está enfrentando e, como você mencionou, 2 anos. 2 anos. 2 anos. E tem uma história de vida que você não tem nem e, tempo pra contar, e grande parceira Ciacolo, viu? Grande brother da Grande Ciacolo. parceira Ciacolo, ela tem nos Embaixadora ajudado. da Nauber agora. Então, e fora o mercado de tinta, tem o mercado de ferramenta que o pintor ainda pode se beneficiar, fazer um trabalho no digital, ganhar um contrato, ajudar na renda. Puta que o mercado é gigantesco, velho. Vocês imaginou que o ramo da tinta ia crescer tanto assim? Cara, o ramo da tinta sempre foi grande no Brasil, né? Mas não era essa bagunça que é hoje. Bagunça positiva, eu digo. Tipo, muita gente, muito evento, muita festa, muita oportunidade, muito dinheiro envolvido. Eu acho que as redes sociais ajudaram isso, né? Sempre teve muita ação, muito evento, muitas empresas. Só que a internet potencializou muito mais isso. Por isso que nos últimos 5 anos, vamos colocar assim, a gente vê muita coisa acontecendo, né? Mas acho que sempre existiu. Eu vejo o seguinte, né? Da minha história desse segmento de tintas aí de 23 anos. Aquilo que o Foca falou está certo. Sempre teve grandes movimentos. O que não tinha era grande movimento para pintor. E o pintor, graças ao trabalho dele, à divulgação dele, ao trabalho dele na rede social, ele se tornou relevante para o processo. Até pouco tempo atrás, ele não era tão relevante para as indústrias. se posicionou, né? Ele não era um direcionador, não era um cara influenciador. Hoje o cara é influenciador. Eu lembro, né? Eu lembro quando um influenciador desse, há um tempo atrás, que não tinha tanta relevância, entrou numa briga contra a indústria. Não sei se você lembra disso. Uma briga ferrenha. E ali a indústria talvez tenha começado a ver, falou, peraí, esses caras têm relevância. E hoje, já sei de quem é. Eventos que Souvenir, Coral, Ciacolo é mais pintor, né? Mas vamos pegar essas grandes multinacionais, só faziam para lojistas, os grandes lojistas. Hoje ela tem o evento num dia para os grandes lojistas, amanhã para os grandes influenciadores. Então o pintor, graças à profissionalização dele, à relevância dele no processo, ele está fazendo parte desse processo de importância no direcionamento de marca, direcionamento de produto, direcionamento de ação. Será que o pintor dá mais ouvido para os outros pintores do que para a própria indústria? Eu acho que hoje é um conjunto, né? Até porque tem essa necessidade, como você falou, da questão da mecanização, hoje, né, do aumento de uso de outras ferramentas e até do desenvolvimento de ferramentas, né?
Então, acho que um acaba complementando o outro, porque você tem demandas, você tem necessidades, e aí é o desafio de cada um se aperfeiçoar, se desenvolver para poder atuar melhor nessas oportunidades que são criadas. Mas essa pergunta é bem boa mesmo. Eu acho que o que o Getúlio comentou é uma união. Se todo mundo se abraçar, no bom sentido de fazer o melhor, né, a gente só tem a ganhar. A indústria, as revendas, o pintor, todo mundo junto, todo mundo faz parte do processo hoje. A cadeia fortalece, né? Por que eu fiz essa pergunta? Por exemplo, a pessoa que ele citou, ele literalmente deu uma mudada no mercado. E ali trouxe os pintores para o lado dele. Então, se ele faz parte de uma marca de tinta, só que se ele falar A, o pintor vai falar, não, é A. E se a indústria falar B, o pintor vai falar assim, o que o pintor A fala? Porque por isso que chama influencer, a gente influencia as pessoas. Só que às vezes entra num paradigma, assim, o cara falou uma coisa, a indústria está escrita na embalagem outra coisa. Jamais você vai ver escrito atrás de uma embalagem que não precisa lixar uma massa acrílica. Claro. Vou te dar um exemplo que veio, do meu ponto de vista, bem nisso, que é a massa rolada. Até os pintores trazerem a massa rolada para a indústria, ninguém acreditava que seria possível fazer. Hoje você já vê que é possível fazer com massa rolada. E teve que ter uma adequação da indústria para criar a ferramenta específica para massa rolada. Aí é a questão da oportunidade de ambos os lados e todos olharem no mesmo objetivo. Então, o pintor ele viu uma necessidade, a indústria viu a necessidade e ela se adequou. Então, falou, peraí, o que eu preciso? Ter uma consistência diferente no produto para poder atender essa necessidade? E aí é onde todos ganham e todos tem que estar todo mundo vão sair melhor conectado, nesse né, processo. Alberto? De novo, né? A gente fica até um pouco com receio de externar uma opinião dessa. Eu acho que é um pouco complexo. E eu entendo o seguinte, não é na questão da pintura, é o mundo em geral. Não existe unicidade ou não existe união de pessoas buscando um bem comum para uma categoria. Vamos pegar o exemplo recente do futebol. O que aconteceu com o Luigi do Palmeiras, que sofreu ação racista lá no Paraguai. O Palmeiras, e eu sou palmeirense, o Palmeiras brigou contra a Conmebol e isso. Aí um grupo de times fizeram um abaixo-assinado contra o racismo. Um dos grandes times, o Flamengo, parece que não assinou. Porque para ele não interessava. Então e você vê, no futebol, o Palmeiras gritou. Amanhã vai acontecer um ato racista contra um jogador do Corinthians, o Corinthians vai brigar, mas não existe união da categoria. Se a categoria se une, pode até cair fora todo mundo da Libertadores, mas a Libertadores não vive sem os times brasileiros. Não existe, e eu acho que no segmento de tinta, quando fala em indústria, quando fala em pintores, existe um ciúmes de um pintor ser maior do que o outro. Não existe, tem os grandes influencers, e aí eu vi na briga de grandes influencers, tendo briga com outros que era de outra dissidência. Não é o tema que está... não sei como é que eu explicar, mas não é o tema que é importante. É o ego. Exatamente. Então, isso aí tinha que acabar. Isso na indústria acontece. No pintor, acontece. Entre nós, no nosso dia a dia, acontece. Infelizmente, essa é a cultura que a gente tem. E isso, de alguma forma, tem que mudar. E tecnicamente, não se muda a cultura de um povo, né? Não, muito difícil. Muito difícil. Não é de um dia para a noite. Mas já vejo uma evolução muito grande. Hoje, o pintor é o que é no segmento de tintas, por causa de uniões, por causa de movimentos, o movimento dos pintores. Existe divisão ali também, não tem? Tanto é que sai de um ali, monta um outro, mas já é uma evolução. Se você pegar o pintor de 10 anos atrás para hoje, já é uma mudança de cultura. Vai mudar de um dia para a noite? Não, mas você vê em 10 anos uma mudança muito grande. Eu tenho percebido muito isso daí em corte que eu faço aqui no podcast. Normalmente eu dou, sei lá, o convidado dá uma espécie de mentoria, dá uma dica e o pintor de lá atrás, de 30 anos de carreira, fala que bosta que esse cara tá falando. Porque ele não tá conectado com a evolução da pintura. Só que como que você vai mudar a cultura de um cara que mora a 3.000 quilômetros da gente, e a gente fala a língua de São Paulo, ele fala a língua de outro lugar, e tudo que a gente fala aqui não faz o mínimo sentido para ele lá. Outra realidade. E realmente não faz mesmo o mínimo sentido para uma pessoa que mora numa cidade de 15, 20 mil habitantes.
Mas tem pintores aqui na capital também que não tem celular, não tem WhatsApp. Eu Mas conheço. é uns Um que abraço não pra quer, você, né? Belo, meu amigo. Tá se aposentando agora. mas ele tem WhatsApp. Alguém fala pra ele aí que o Foca falou, porque ele não tem o celular, certamente ele não tem rede social. certamente Então ele alguém não vai ver avisa o pra ele aí que... Mas Quem é não, amigo? Mandou um abraço. Quem é amigo do cara avisa. Ai, cara, tem que Pintorzaço. mandar um beijo, senão vai falar, estão falando mal do celular, Não, hein? pintorzaço, cara. Pintorzaço, mas eu não consigo falar com ele no WhatsApp. Você não Aí- tenta trazer ele pra indústria assim? Não tem como, né? Puta, o cara não tem visibilidade O cara digital tá querendo também. parar pelo jeito que o Foco tá falando. mas é um cara que faz um trabalho sensacional, cara. Pintor raiz, pintor bom. Só que não, optou por não estar na mídia social. O menino que tá sendo treinado lá na fábrica que vocês falaram que vai ser apresentado aqui pra São Paulo é um pintor? É um É, o pintor, Pintor isso que eu Jefferson. ia falar, isso é legal também. Todos os promotores da Ciacolor são pintores. E vai ser... eu acho que eu tive uma proposta disso daí. Né? Mas ninguém me ligou, não tô falando nada. É, mas Ah, é o Porque pintor tinha um que- outro projeto pra você, entendeu? Ô, também não me contaram nada, hein? Não tô sabendo de nada. segunda-feira você vai receber uma ligação. É? Segunda-feira, em nome de Jesus. Abaixa Não, a segunda é mão. hoje. Amém. Ah, é? Não, outra segunda. Ah, na próxima segunda. Próxima Sabe que eu segunda. conheci o Luizão há uns 3, 4 anos atrás? E em 2023, a gente tava no show do pintor, aqueles eventos de finais de ano. Sim. Eu tava no show do pintor, o Luizão falou assim, Wendel, o dia que o seu contrato com a marca X encerrar, me dá uma oportunidade de tomar um café com você. Eu falei pra ele, cara, eu nunca tive um contrato. E ele não imaginou. Porque eu me posicionei, olha como que é engraçado. Eu vejo pintores que tampam até a embalagem com fita crepe, o nome para não mostrar a marca. Coloca fita crepe na camiseta. Por um ego de pensar que tá fazendo propaganda gratuita. Ao mesmo tempo, ele reclama que não tem contrato, então ele não vai fazer nada por ninguém. Só que como que ele vai solicitar, ou desejar, ou sonhar ter um contrato se ele age com puta infantilidade? Que isso daí pra mim é burrice. Então, o que as coisas aconteceram na minha vida foi por eu não esperar nada em troca. Mas eu também não era ingrato de tampar o nome da marca que faz eu ganhar 10, 15, 20, 30 mil reais por mês aplicando um Até produto. porque, pelo que você falou, o teu primeiro trabalho relevante foi uma compra que você fez. Uma compra de Você 45 comprou o mil produto. reais. Você não chegou para a Ninguém indústria. tinha produto para entregar para ele. E você não chegou para a indústria e falou assim, ó, eu tenho isso aqui, eu preciso desse produto, você tem que me dar. Não, você comprou o produto, você fez o teu trabalho e através do teu trabalho você... E passei um puta perrengue na obra, porque 1000 metros e era a minha primeira aplicação do produto. Só que dá Hoje pra já- aprender, né? Em 1000 metros dá pra aprender pra caramba. Os 10 primeiros metros são tudo errado, mas depois... As primeiras paredes ali, tive que refazer de novo no final. Falar, agora eu tô bom, vou É voltar isso pro aí, começo. é isso aí. Mas, Mas é como, assim que mas é aprende. como fala a palavra, né? O melhor sempre é no fim, né? É o melhor final das coisas do que o início delas. Exatamente, então É, isso. exatamente. Vocês já foram pintor? Algum de vocês já foram pintor? Ah, só o Eu tenho pintor uma de história casa. para contar sobre pintura. Conta. Eu tenho uma história. Se segura, hein? Meu primeiro casamento, né? E aí eu não tinha dinheiro, estava estudando de engenharia, né? E eu ia morar na casa dos meus pais. Ia trazer minha esposa para casa dos meus pais. Falei, pô, mas pelo menos eu tenho que dar um tapa aqui, eu tenho que deixar bonito. Fui na loja, comprei isso lá em Maringá, comprei tinta e tal. Falei, agora eu vou pintar. Cara, eu não pintei meia parede. Meia parede. Isso eu tinha 21 para 22 anos. Mas meia parede deu tudo errado. Minha esposa olhou e falou, não é melhor a gente contratar um pintor, não? Aí eu contratei um pintor. Eu sou ruim para esse tipo de coisa, viu? O pintor dá tanta oportunidade. Sabe que conheci uma pessoa uma época, minha ex-namorada, que é minha amiga hoje, eu não tenho problema em falar isso, mas ela foi funcionária da sua esposa, eu acho. Da minha segunda esposa. A segunda esposa, Isso. Catarina. Catarina. Atual, no Você caso, me né? falou. Atual. É, atual. Só É, casei pra duas não- vezes. Pra não dar... Dá tempo pra consertar aí. Fernanda, é você Aí- ainda, Fernanda? E a minha atual namorada eu conheci também por conta da pintura. Eu fui dar uma palestra na Telha Norte para 80 arquitetas e ela estava sentadinha lá no meio. Virou minha namorada. Legal. A pintura é muito Quer dizer, ela doida. não aprendeu nada, né? Só ficou olhando para Ela você. ganhou um professor de faculdade dentro de casa agora. Mas ela é arquiteta, ela sabe pra caramba. Que legal. E dá pra fazer uma união legal, Como é que é né? o nome dessa arquiteta? É Maiara. Maiara Maiara. Faria. Um beijo, meu amor. Que azar, Maiara.
não deu sorte ainda de pegar o meu lado, o Wendel Lazotti, né? Continue nos treinamentos. A gente já até arrumou um ranca-rabo. Pode falar daquela parte lá Pode. que eu tinha um produto? Pode. Não sei se vocês sabem, eu já fui fabricante, não. Eu tive uma marca de cimento queimado. Quando eu entrei no cimento queimado, eu era muito empolgado com o negócio. Porque eu descobri o verdadeiro trabalhar menos e ganhar mais. Não de forma preguiçosa. Mas você trabalha menos no dia, ou menos dias na semana, e tem um faturamento bem superior ao valor de um pintor que trabalha por diária. Tecnicamente, você vira um empresário. Pronto, você pega as suas obras. Só que como o efeito decorativo são produtos e trabalhos específicos, ou seja, o que eu faço você jamais vai conseguir fazer e vice-versa. É uma digital. É uma identidade visual. Cada um faz de um jeito. Então, por isso que o efeito decorativo ele cresceu tanto. Porque ele cria uma identidade, outras oportunidades aparecem para o pintor e ele vai evoluindo. Não que a pintura não seja evoluída, pelo amor de Deus, não é o que eu quero dizer. E o que eu estava falando? Sobre o produto. Do que você lançamento criou. daquele produto. Ah, Maledeto, tá, o lá. ponto, o maledeto do produto. Aí eu criei uma marca de cimento queimado porque eu não conseguia contrato com indústria nenhuma. Eu falei, eu vou criar minha própria marca e ser embaixador da minha própria empresa. Aí eu montei um cimento queimado que chamava Cinza Urbano na época, 2023. E como eu já tinha muita amizade com o Betinho Filho, eu cogitei a possibilidade de apresentar o meu produto para o Alberto e para uma outra pessoa, que eu não lembro quem era, parece que era representante de uma franquia. E eu consegui embalar 100 galões, comprei 2.000 embalagens, consegui embalar 100 embalagens, fazer 100 galões. E conseguimos colocar lá na loja, numa franquia. Eu lembro, cara, que depois de 3 meses, a franquia criou marca própria e falou, ó, não podemos mais vender o seu produto. Aí entra aquela parte que eu falei que eu dei uma bicuda em tudo, porque eu tinha um objetivo específico. E aí quebrou todo o meu objetivo. Mas eu conheço o Alberto já de um tempão já. Ele conhece todos os meus defeitos. Uma vez a gente estava até discutindo, ele perguntou, você tá bêbado? E eu tava, mas eu falei que eu não tava, mas eu tava aquele dia, tá? Pra gente deixar as coisas Visível. claras aqui, eu tava Ele é muito bêbado. visível. Eu tava na chácara em Não Itatiba. falava nada alguma vez. Ele deve estar bêbado, não é possível. Eu, em vez de absorver a inteligência de um cara experiente, não. Eu tava bêbado e conversando, falando besteira. Mas mudou minha carreira também isso daí. Foi uma puta experiência, São cara. aprendizados, né, cara? Puta merda, velho. São ciclos. E eu acho que o nosso grande desafio também é esse, é você estar atento aos aprendizados e tentar evoluir. E aproveitar as oportunidades, né? Exatamente. Porque não é uma tarefa fácil um pintor dar um próximo passo. Montar uma marca e competir com... Pelo amor de Deus, quem somos nós, né, pra competir? Não, mas a ideia não era ruim. A ideia não era ruim. Tanto é que eu vi a oportunidade. Talvez o que faltou, e isso é aprendizado, o ciclo das pessoas envolvidas deveriam estar mais... como é que... Eu não conhecia o fabricante. Eu conhecia você. Uhum. E aí quem começou a gerar... O produto estava gerando nas lojas. Mas o problema é que o processo de reposição era complicado. Era. E aí o da fábrica não ajudou. Pô, então eu não tenho por que continuar no processo. Foi, Então, parece que demorou 5 dias para fazer uma nota fiscal. Demorar a fazer nota fiscal, aí na reposição tinha que ser carga fechada. As dificuldades que a Ciacolor tinha no início também. Eu vou Por contar isso uma o breve processo tem que experiência ser e bem aproveitar fechado. que vocês três inteligentíssimos estão aqui para me dar uma dica pro Quem nos futuro. dera. Para me dar uma dica do futuro. Aquele projeto lá da Cinza Urbano, eu tinha 2 sócios. Era eu, uma menina de 20 anos, não tenho nada contra, mas começou meu erro aí, tá? Pra mim é criança ainda, pra entrar em negócio desse jeito. E tinha a fábrica. A fábrica ficava em São José do Rio Preto, ou seja, ele embalava o meu cimento queimado, mas fora isso, ele tinha a fabricação pessoal deles lá, tá? A menina, a sócia do meio foi a que falou pra mim, Wendel, eu tenho um tio que tem uma fábrica e a gente pode embalar um produto, certo? Ou seja, ela só fez uma intermediação. E eu, sem experiência, dei 33% da empresa para ela. Só pela intermediação, ó. Você é o Wendel, você é meu tio, você tem fábrica, se vira Só com por te ele. apresentar. Se vira com ele e eu sou sócia 33%, você 33%, você 33%. Esse foi meu erro. Não sabia nada sobre empresarialização. Nada. E aí começou o erro aqui, ó, no meio. Essa pessoa não queria investir nem R$1. Porque ela falou, não, eu já apresentei vocês investem. Se der certo, vocês tiram da minha parte. Se der certo. Se der errado, vocês dois investem e eu tô livre. E aí foi o BO. Então,
Vocês têm uma empresa em 3 pessoas. Alguém precisou ensinar alguma coisa pro outro ou não? Todo ou dia. foi só agregado? Todo dia a gente aprende um com o outro. Todo dia. E o ponto aí é que não tem o 33% sem suor, sem sangue e fazer o negócio acontecer. Eu já comprei um caderno de 200 folhas já, porque todo dia aprendendo. Sabe o que acontece, Compre Wendel? um iPhone O projeto para ele funcionar perfeitamente, isso a gente tinha muito claro quando nós começamos. São pessoas totalmente diferentes um do outro. Totalmente diferentes. Mas que talvez se completem. Agora, você tem que participar das decisões. Talvez essa pessoa do meio, não é nem a questão da idade, naquilo que ela se propôs. Mas todo mundo tem que participar das tomadas de decisões. Na hora de sangrar, vai sangrar todo mundo. Na hora de colher os frutos, vão ter que colher os frutos todo mundo. Então, não tem, eu estou isento disso, eu estou isento. Não, todo mundo. Eu vou tomar uma decisão logística, eu envolvo os dois. Nada que a gente não faça tem o comprometimento e o acerto dos dois. Dá briga. Principalmente eu e o Foca, porque a gente é o contraponto. Mas a gente sai dali com a decisão certa. Na área comercial, é a mesma coisa. Então, quando eu te falei dessa sociedade e o lojista sofreu, é porque o lojista fazia parte do processo para dar certo. E a indústria não entendeu a necessidade do varejo. Nós, como indústria, porque hoje nós somos Ciacolor, nós como indústria, a gente se depara com um monte de situações que dentro da estrutura da Ciacolor, dentro da caixinha de atendimento, não vai atender o cliente. Então nós temos que trazer, estudar e vai para a Ciacolor, tem uma situação assim, 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 mostra, e aí não é achar. Nós estamos fazendo isso, por isso, a Ciacolor dá o aval, você vai e faz. Entendeu? A questão logística, nós temos uma entrega 24 horas, 48 horas, 72 horas, depende do tamanho do pedido e depende da distância. Mas aí o Foca que atende o litoral. Pô, o litoral é caro para entregar. Às vezes é até prejuízo para entregar. Cara, mas eu tô com um problema assim, assim, assim. Cara, Foca, mas aí você vai quebrar, é briga. Aí ele vai ter que porque o responsável pela logística sou eu, ele vai ter que me mostrar que essa estratégia que ele está fazendo, ele está vendo benefício lá na frente, não simplesmente dando. E hoje nós somos dono do negócio, sai do nosso sangue, sai do nosso dinheiro. E aí a gente faz sacrifícios. Se todo mundo no processo não estiver envolvido, simplesmente o Foca falar para atender um cliente dele, porque o cliente é dele, o cliente é nosso. Nós temos que saber que nós estamos fazendo ações, fazendo sacrifício, visando o benefício lá na frente. E o cliente tem que saber disso. Cara, eu estou sangrando aqui, mas eu estou esperando um retorno lá na frente. Aí é uma troca. É o processo ganha-ganha. Um processo, qualquer sociedade que você fizer que não for processo ganha-ganha, esquece. Só você ganhar e eu sangrar. E isso existe hoje muito forte no mercado. O cara só tem a tua marca e é onde eu acho que eu creio que nós vamos crescer muito. Muito lojista hoje tem uma certa indústria como fornecedor porque ele está sangrando aquela indústria. Ele está matando aquela indústria. Nós não entramos nesse processo. Nós não temos o melhor preço. Nós somos a melhor empresa no segmento Value for Money. Vale quanto mede, né? Uhum. Então, o nosso custo-benefício é o melhor. Eu tenho o melhor preço? Não. Eu tenho um preço bom, eu tenho uma entrega excelente, tenho gente que dá suporte, eu tenho treinamento, eu levo o pintor na loja dele, então eu tenho vários fatores que no final, o cliente que não quer ver isso, ele não é potencial para nós. Porque se eu chegar toda hora, se o melhor preço, ele vai me trocar a hora que chegar um com o melhor preço. E não deveria ter esse objetivo, nenhuma marca, nenhuma pessoa. Mas existe, né? Isso é do mercado. Por exemplo, levando isso para o lado da pintura, quem tem o melhor preço é sempre os piores pintores, né? Claro. Ou seja, o mais barato. Você vai lá, você dá um orçamento de 20 pau. Vai chegar um cara lá, vai fazer o mesmo serviço que o teu, de repente mais alguma coisa, por 10. Olha que concorrência desleal. E como que a gente prova para o cliente que a gente não está tentando esfolar ele, né? Aí é onde você tem que se diferenciar com a aí forma, entra a identidade, a imagem. Network. Porque é o seguinte, nós 4 que somos pintores, você vai, eu não te conheço, né? Por exemplo, vocês 3 são pintores e eu sou cliente. Você vai passar um orçamento de 5, um de 10 e um de 15. O que me faz acreditar que o de 5, ou de 10, ou de 15 é o melhor? Meu exemplo, quando eu vou pintar em casa, eu lembro que a última vez que eu pintei tinha 3 orçamentos, e as diferenças eram essas, eram essas aqui. Discrepante. Eu falei, pô, mas como é que pode? E aí, você tende a achar que o de 15 mil reais é o melhor, porque ele está cobrando mais caro, mas nem sempre é. Agora, se o cara tiver um network e chegar você vai buscar informações.
Não, aquele cara de 5, o 5 é barato, o 15 é caro, mas o 10 é o justo. É o cara que trabalha assim. Como é que é a tua forma de trabalhar? Aí você, referência, você vai buscar referências. Aí que tá a tal da rede social para o pintor, ele é muito importante. Porque ele é chancelado numa rede social. Ou ele é morto. Se ele for ruim, ele é morto na rede social, concorda? Mas se ele é bom, ele é chancelado e ele vai só... Vai ter que ter um selo de verificação, né? Exato. Queria fazer uma pergunta para vocês. Em relação, o mercado ele mudou muito para atender uma coisinha chamada massa corrida. Só que ao mesmo tempo, se uma indústria vende uma carreta de massa corrida, ela toma um puta prejuízo. Por que se investe tanto para atender uma demanda de um produto que é tão barato? Você vai ter outras coisas, né? Além daquilo. Né? A visão é sempre essa. Então, isso é uma coisa que a gente vem até mudando ao longo dos meses, né? A gente tinha uma venda de complemento até pequena. E a gente vem aumentando a venda do complemento, mas porque a gente enxerga como oportunidade. Porque se você usou a massa foi bem, a chance de você usar a tinta como acabamento, ela aumenta. Então, o investimento, eu acredito que seja feito uma energia maior ali na venda da bendita massa corrida, que agora pode ser massa acrílica emborrachada sem a cola, é justamente para que você consiga agregar o acabamento final. Vocês têm voz para dar essas opiniões para a fábrica? Porque uma vez eu falei, por que não acaba com massa corrida no Brasil? E me martelaram na internet. Só que, vamos ser sinceros, massa corrida só existe no Brasil. É só o Brasil que trabalha com isso. Mas tá intrínseco, né? Enraizado no processo de pintura. Massa corrida, né? Hoje tem muitas empresas de gesso fazendo a parte da massa corrida. Mas a massa corrida tá no DNA, tá fixa no sistema de pintura. Ou seja, faz parte de uma cultura imutável. Exato. O que cabe à indústria, que é até o link com o tema, é buscar formas, né, e inovações para melhorar o custo do produto, deixar esse produto de uma maneira mais competitiva e seja menos danoso aí ao... Você comentou que só aqui no Brasil tem, mas o sistema de pintura fora é diferente, né? Então, cara, isso é complicado, né? Não só todo da mundo se pintura. espelha lá, mas nada de lá é parecido com aqui. E todo mundo dá trela pro que falam lá. O nosso desafio é grande. Vocês consideram que a pintura, além de estar muito evoluída, mas ao mesmo tempo ela está atrasada ou não? O sistema, talvez. O sistema. Você vê agora, se você pegar, talvez o quê? 4, 5 anos que a mecanização ganhou corpo. 4, 5 anos, estamos falando de 4, 5 anos que você tem. E hoje, para o pintor, fazer um investimento em mecanização para ele é um grande paradigma. Ele tem que virar empresário para fazer. Não tem jeito. Exatamente. Então eu vejo indústrias hoje que criam várias ferramentas para fomentar isso daí, mas ainda falta o interesse do cara que vai utilizar o produto, do cara que vai realmente fazer acontecer. Então, a gente está aqui discutindo às vezes o fim da massa corrida, né? Mas nós temos hoje ferramentas que facilitam muito a aplicação, a produtividade, e aí talvez mude um pouco o cenário do profissional. Muito. Dá para aplicar 1000 metros por dia. Então, é isso aí. Rapaz, eu fiz até uma pergunta sábado passado, veio um convidado de Santa Catarina, o Saulo. E ele também tem empresas, pinta prédios gigantescos e é tudo mecanizado. Aí eu perguntei para ele, o que o pintor precisa ter para trabalhar para você? Ele falou, eu contrato pintores que têm máquina. Eu falei, tá, como que você vai pagar R$250 por dia para uma pessoa e exige dela uma máquina de R$40 mil, que é o preço de uma máquina de aplicar massa corrida? Aí é BO. Sim. Então, a mecanização ela está evoluindo muito, mas ao mesmo tempo ela continua, eu acho que ela está um pouco inviável para muita gente. Por isso que Sudeste, assim, ele evolui mais. Porque é mais fácil para a gente comprar uma máquina de 10 mil, 15 ou 20. Mas o cara que mora lá na cidadezinha pequena, cara, se ele aparecer com uma máquina dessa, talvez ele nem tenha demanda. Primeiro ele tem que gerar demanda para depois ele fazer esse investimento na máquina. Mas aí passa tudo pelo processo evolutivo da cadeia, né? De pintores, de profissionalização. Ele tem que investir.
Porque a indústria, ela, todos os dias, ela está pensando em como vai melhorar a produção daquele produto, a performance daquele produto, como vai entregar um melhor acabamento. Então, as empresas de acessórios, todos os dias pensando como que elas vão melhorar aquela trincha, aquele rolo, para que dê uma melhor performance, um melhor acabamento. E o pintor profissional, ele também tem que saber de que maneira que ele vai utilizar aquela ferramenta e qual a melhor ferramenta para aquilo que ele vai fazer. Então, é a evolução de todos aí para que a gente consiga ter um processo melhor, onde ele possa ganhar mais, onde ele possa ser mais valorizado. Vamos colocar aí na tela para a galera ver o galpão de vocês. Opa, Onde que ele está instalado hoje? Taboão da Serra, próximo ali à Regis Bittencourt, próximo ao shopping Taboão, pertinho O do galpão, Rodanel. o pintor tem acesso a conhecer, alguma coisa assim ou não? Claro, só Tem um chamar aí. showroom lá? E tem um cafezinho lá, sempre quente. Tem um esperando. aveludado lá aplicado não? Tem. Nós tivemos alguns painéis da feira do ano passado que nós colocamos ali. Mas nós temos algumas paredes cruas lá. Nós vamos ver se a gente pega alguém para fazer um treinamento lá. Vamos. Nós temos Quer dizer, espaço. vamos. Nós temos Ele tá espaço. falando que vai levar alguém, não eu. Não, você vai filmar lá. Viu? Fazer um podcast lá na hora. Nós temos oportunidade, inclusive a gente tem conversado com a Ariela, que cuida dessa parte de externo, marketing externo, de treinamentos, a gente fazer algumas oficinas ali dentro do nosso CD. É fácil de acesso, é próximo, né? Não é nada fora do raio de atuação das pessoas. Então nós temos um espaço ali, temos estrutura para isso. O produto tem um pouquinho lá. Então, Dá para pintar uns mas dois é uma predinhos. estrutura bem montada para isso. E aí, até quem quiser conhecer o nosso CD no Taboão tem que ser rápido. Porque do jeito que a gente está evoluindo, muito provavelmente até o final do ano a gente precisa ir para um lugar maior. Troca, né? É. Se Deus quiser. Deus quiser. A Cia Color lançou recentemente um produto que chama 5-1. Vocês estão ligados nesse produto? Já tem para vender para os pintores de São Paulo? Porque o produto vai estourar, cara. Ele é 5 em 1 e é brabo. Brabo. Inclusive, convido todos para ir na FEICOM. Estaremos lá no mesmo local do ano passado. Do dia 8 ao dia 11. Dia 8 a dia 11 de abril, stand F100. Mesma localização do ano passado. E aí colocar a mão na massa e verificar esse produto lá em loco. Falou um Estará lá. negócio legal sobre FEICOM. Antigamente a FEICOM era muito, muito conhecida pelos chuveiros da Lorenzetti e a mulherada pelada lá, né? De biquíni, dançando debaixo d'água. Verdade. Agora, eu sinto, isso é um sentimento meu, que a FEICOM virou feira de pintura. Não, Olha, e a Cia Color, ela é cerceada sempre na FEICOM, com problema de multa e tudo. É absurdo aquilo, cara. Não, Eu nunca olha, vi Porque aquilo. faz uma festa brava. Eu fui na FEICOM, mas assim, há muito tempo atrás. Há muito tempo que eu não Da ia. Lorenzetti. Não, a Lorenzetti nunca fui. Neide, Nossa, nunca você fui na perdeu. Lorenzetti. Minha esposa, mandar um beijo pra ela. Ela falou que se eu não mandasse um beijo, ela não ia entrar em casa. Mas nunca fui na Lorenzetti. Mas assim, a FEICOM realmente, eu fazia muito tempo que não ia. E aí fui no ano passado com a Cia Color. E é justamente o que você falou. Cara, o espaço ali, a Cia Color, ela promove um negócio absurdo, cara. Você pegar um stand das 9 da manhã até as 7 da noite, com 200, 300 pessoas lá dentro, e entra, sai, palestra sai, comendo e palestra solta. comendo solta, e de um lado negociação, fechando pedido, do outro lado com o cliente conhecendo o produto, ali a palestra rolando, sorteio de brinde, comes e bebes, é um negócio absurdo, como eles conseguem controlar e organizar tudo aquilo ali, como diz o Luizão, é uma bagunça organizada, Uma bagunça mas organizada. é um negócio absurdo. Mas dá umas multinhas. A gente é muito bagunceiro. Faz parte, pintor né? É muito bagunceiro. Faz parte. Mas quem não foi, né? Então, convite aí, né, Foca? Do dia 8 ao dia 11, né? Nós estaremos lá presentes junto com todo o time da Cia Color. Ó, para os pintores é treinamento o dia inteiro. Para os lojistas, vão conhecer produto, vai ter algumas ofertas, algumas condições especiais. Então, como lojista, eu não perderia essa oportunidade de FEICOM, não. Eu acho que isso daí tinha que ser uma obrigação. Sabe o que eu falo pro pintor? Tem 2 obrigações no ano, o pintor. A primeira é a FEICOM, que é no começo do ano. A segunda é a Casa Cor, que é o lançador de tendências. Então, às vezes a gente lança alguma ideia na internet que não pega muito bem, mas ela já começou lá na Casa Cor, que atende um público seleto depois. Isso aí, tendência. O aveludado começou desse jeito. Sim. E a gente vai estourar com esse negócio. Eu não tenho Você vai ver. dúvida. Você vai achar um cara bom, né? Eu não tenho dúvida. Vamos ver se nós achamos aí. O aveludado é o seguinte, ele atende a arquitetura, cara. É isso. E começa lá. Aí a ideia vai para uma cidade menor, por exemplo, aí a arquiteta precisa da mão de obra, não tem um profissional qualificado, só porque não fez uma visitinha numa Casa Cor. Que é um diazinho, 2 horas ali, você faz um rolê. É isso aí. E quando você fala de São Paulo,
né? Eu acho que, particularmente, nesse público, né, de alto padrão, produtos mais sofisticados, eu acho que o arquiteto ele tem um peso importante. Então, é algo que a Ciacolor também vem trabalhando para buscar melhor oportunidade com esse público. Então, acho que tem bastante coisa bacana para acontecer. Nós fizemos um treinamento com o Devoque, lá na Praia Grande, há uns 30 dias atrás, um mês mais ou menos, né? E os arquitetos adoraram. Petit comité. Petit comitê. Obrigado, Getúlio. Só para... Eu tô rindo porque você é engraçado, eu não sei nada do que tá acontecendo. Os arquitetos adoraram o veludo, né, o nosso veludo, e também as pedras. As pedras que a Ciacolor está trazendo para o mercado, fenomenais. Nós lançamos o ano passado na FEICOM também as pedras preciosas, né, que também é um diferencial de mercado, mas as pedras, junto com o veludo, caíram no gosto dos arquitetos. Então, Eu nunca tive a oportunidade de falar sobre o veludo em si, mas um dia eu vou falar sobre ele. Muda muito o contexto do pintor. legal. Sabe que eu dou muita palestra pelo Brasil de pintura e eu descubro sempre uma coisa. O pintor, ele não quer e não precisa aprender 100% sobre a aplicação de um produto. A carência de um pintor não é sobre não saber aplicar o produto. Porque, vamos ser sinceros, cimento queimado, por exemplo. Eu meio que prosperei nessa área. Só que todo mundo sabe fazer a parada. Então não é isso que ele quer ouvir, o jeito que ele aplica. É mais assim, como vender mais ou como ter mais cliente. É isso que o pintor está com essa carência. Porque ele pode pegar uma obra e depois ficar 15 dias parado. E saco vazio deixa o cara surtado, cara. Eu já fiquei um mês em casa e eu pirei, mesmo não precisando de dinheiro. Então a gente tem que bolar um esquema de estratégia para ajudar o pintor a prosperar também, a como vender mais. Automaticamente a indústria vende mais. É isso. Toda a cadeia grande. Vocês dão palestra? Ou não é a área de vocês? Vocês contratam pintores? Sim. A gente prefere contratar pintor de aplicação. A Ciacolor, o que a gente faz? Quando você tem um treinamento de produto, onde você fala sobre o portfólio da Ciacolor, aí nós damos treinamento. Nós, geralmente é o Getúlio que faz mais esse suporte, mas o Foca também faz, eu não faço. Não é muito a minha praia, mas é dos dois. Não dá para saber tudo. Brincadeira, gente. Esses cortes dá até medo. Brincadeira. Mas o Getúlio, pela história dele nas outras empresas, é um cara que absorveu muito produto. Tanto é que nas dúvidas dos nossos clientes a gente direciona para o Getúlio. Então, linha de produto, o Getúlio. Quando você vai para efeitos, aí a Ciacolor tem gente, esse promotor que vai vir agora, que está sendo treinado na fábrica, esse cara é especialista para isso. Nós queremos, por exemplo, eu vejo uma baita oportunidade no veludo. O exemplo que o Foca fez no litoral. Trazer para um público diferente. Aí a Ciacolor vai, se ela não tiver um especialista para isso, ela vai contratar alguém para fazer, mas aí tem que ser um especialista. Porque não adianta, imagina eu lá, vou fazer uma aplicação de veludo. Tá, me mostra aí, aonde já fez isso? Não, eu nunca fiz, eu sou apresentador. Não funciona. Não dá credibilidade. Não dá credibilidade. E aí é onde que está o diferencial da Ciacolor. Todos os caras. Você pega o Nery, é o que esse cara é com efeito mármore. Mudou a vida do cara. O cara é uma. Ele é uma referência. Pô, o cara faz uns efeitos mármore. Falar nisso, Nery, o pilar lá da minha casa, hein? Esse mês. Então, são pessoas que conseguem trazer engajamento. Aí entra o tal da rede social. Vou colocar o Getúlio para fazer um treinamento de veludo. Getúlio, jogou aonde? Aonde que você tem uma obra de veludo? Agora, vamos supor que a Ciacolor contrata você para fazer o veludo. Cara, você tem uma história do Velvet, que era o contratipo da Coral. Pô, você tem história, você mostra a casa que você fez com 1.000 metros, as aplicações que você fez na Casa Cor, você mencionou a Casa Cor, você é uma referência dentro da Casa Cor para os arquitetos. Cara, então você é uma referência para o veludo, você deveria ser o cara, e a Ciacolor vai te contratar e você vai fazer, e aí você vai gerar mais engajamento. Tô profetizando, hein? Tô profetizando. Então a Ciacolor é diferente nisso. Não é um pintor qualquer que vai falar, é alguém que tem credibilidade e chancela. Você vai ver, você lembra do ano passado na FEICOM, quem vai estar na FEICOM esse ano? É o Nery.
Talvez eles contratem alguém que seja bom em veluto. Eu acho que o Félix. Gama vai estar novamente. O Rodrigo né? Gama vai vir aqui um dia antes. O menino Legal. das pedras lá, Laílson. o Clailson. Laílson. Laílson. Desculpa, Laílson. É tantos nomes e a idade Tem não bastante. facilita. O Epox, de Santa Catarina. O Epox, as meninas, tem as meninas também do Epox, tem o cara lá, o Epox de Santa Catarina. Então ela tem os caras que são referências, né? Referências em cada um dos segmentos. Vai estar Tem tudo um casal novo na Cia Color, ou é impressão minha? De Florianópolis? É Cia Color? Pode ser, eu não tenho, talvez eu não, a gente não se Hobby, recorda. casal. Não, isso é o Eles Hobby. saíram, né? Eles saíram. Eles saíram. saíram. Eles foram homenageados agora, né? Porque a Ciacola mudou agora todo o time. Todo time. Todo ano ele Mas renova. não divulgou ainda, né? Vai divulgar ainda. Deve ser na FECOM, Deve né? ser na FECOM. Eu acho que divulgaram o 5-1. 5-1 foi bem 5-1, divulgado, que é a equipe do Nery, inclusive. Isso. É que foi criada uma equipe nova. Nesse caso, foi criada uma equipe para o 5-1. Ah, então tem um monte de carinha Sim. nova para aparecer. Tem. aí. Então você tem o grupo de embaixadores, que é um time, e você tem a equipe do 5-1, que é o Paulinho, o Nery, aí tem a Félix. Tayla, o Félix e tem um outro rapazinho que eu não me recordo o nome agora. É do interior. Você já tinha visto aquele efeito Lua? Eu vi lá na convenção, na Da nossa Thalia? convenção da Thalia. Ela fez na casa, acho que do Hungria. Porra, que Lua legal. Você sabe do que eu tô falando? É. É absurdo aquilo, cara. É impressionante. Então, isso é mais uma amostra da Ciacolo no sentido do posicionamento de uma empresa que ela preza a parte de efeitos decorativos, que o caminho dela tem os produtos de tinta, tem todas as soluções, a linha Ciaflex, o Epox, hoje que é um produto que a gente tem aumentado a venda, principalmente aqui em São Paulo, mas pelo Brasil, né? Mas com esse lançamento que ela fez agora, ela realmente firma o pé ali numa empresa voltada para a parte decorativa. Né? E aí é uma forma de você falar de outras formas de ganhar dinheiro com a pintura. Talvez você não saiba. O ano passado, nós ficamos em terceiro lugar no Prêmio Abrarte de efeito decorativo, perdendo para Souvenir e Coral. Eu tava lá. Pô, quando eu vi aquilo, eu falei, que absurdo, cara. Olha como tá a referência da Ciacola efeito decorativo. E a Souvenir e a Coral, assim, os caras são referência do mercado há quantos anos? A Ciacola começou ontem. É uma criança e já está em terceiro lugar quando você fala em efeito decorativo. E se você fizer, e foi feito a votação na cabeça do pintor, o primeiro lugar, Ciacola. Então e eu acho que para efeito de marca isso é muito importante. A Ciacola está se posicionando numa posição de marca premium. Por exemplo, quando nós começamos aqui, a gente achava que ia vender muita massa corrida, selador e tal. Os produtos de maior venda da nossa linha Ciaflex, o emborrachado, porque ninguém tem a linha emborrachada como tem a Ciacolor. Tem textura emborrachada, massa acrílica emborrachada, tem o paredes, tem os fundos de acabamento, tem o ultra, tem o... Cara, a linha emborrachada é um absurdo, Se cara. fizer um veluto emborrachado para área externa... Não, mas veluto o nosso- é para área externa? Claro. Ô, garoto, nossa. uma pergunta, deixou quicando. Produto hidrorrepelente. Todos os efeitos, exceto o Pérola, eles são produtos externo e interno e podem ser aplicados, inclusive, Isso em fachada. é um puta de um diferencial. Não é aquele que se aplica em área externa coberta. Não, é área externa para batida de chuva. Isso é diferencial. Produto, não, essa parte de efeitos. Viu como é que ele entende de produto? Manja, Ele né? cresce. Fala aí, minha onda. Ô, Getúlio, você acha que se você der um treinamento tem mais ou menos visibilidade do que um especialista ir lá e dar o treinamento específico? Quem vai mais pessoas em qual, por exemplo? Não, assim, o que Ou até não o- tem isso? Não, até o que a gente tem testado e a gente tem feito muito assim, porque eu gosto de falar, às vezes eu gosto de falar um pouco, né? Mas assim, quando vai o técnico e tal, aí eu me envolvo ali com ele e a gente faz um bate-bola e a gente vai Se entende? tocando e vai se entendendo. E eu acho que quando você fala em efeitos, e de novo, a Ciacola quer cada vez mais tornar referência, ela tem que mandar alguém. Sim, Chancelado. porque aí você Alguém tem que com- realmente entender a questão da aplicação do produto, o toque, porque é o detalhe. O que vai se diferenciar o veluto da Ciacola para o Velvet ou para o outro produto com essa característica do mercado? O que aquele profissional, com a aplicação daquele produto, com a consistência daquele produto, ele consegue achar de alternativa? É o que vai fazer o O diferencial. Getúlio é a nossa inteligência artificial. Ele vai falar tudo sobre o produto. Aí a hora que vai aplicar. Ele nunca aplicou, assim, Aplica em plaquinha. mas o cara que sabe, ele vai aplicar, ele vai. Os detalhes, e eu acho que é aí que está um grande diferencial. A gente conhece do produto, mas da prática da aplicação é o profissional. Sim. Não somos nós. Você falou, Alberto, é um pouquinho polêmico. Se não quiser responder, tá tudo bem.
A Cia Color, o ano passado, ficou em terceiro lugar. Eu não acho não foi justo, eu não acho que foi justo. É que vocês não podem falar, mas que vocês são muito inteligentes e tal, não pode falar sobre isso. Mas eu, como pintor, não acho que foi justo. Eu acho que foi justo. O terceiro lugar? Eu acho. Acho não, eu Não. creio. Sabe por quê? A votação... Então, mas eu não tô achando que é justo porque tá em terceiro, que tinha que ficar em quarto ou quinto. Não, eu entendi o que você está dizendo. Toda eleição... Olha o reboliço que faz a Cia Color em questão de efeito decorativo. Não, mas eu entendo. O que você tem que entender é o seguinte, cara. Quando você vai para a pesquisa é aberta. A pesquisa da Abrarte, de novo, a pesquisa de Abrarte é lojista e a pesquisa do Jornal dos Pintores aí é pintor. Votação aberta, no caso. Votação aberta. Eu até o ano passado eu era diretor da Abrarte, eu sei que da idoneidade do caso. O que acontece? Na cabeça do lojista está intrínseco souvenir e coral. Eu não quero, quando você coloca em qualidade, linha de produto, para mim, a Cia Color tem uma linha melhor. Agora, na cabeça, na percepção do lojista, isso ainda não mudou. Uma porque nós temos hoje 150 lojas em São Paulo. Quantas lojas tem souvenir coral? Absurdo. Então qual isso foi é o percepção. critério de votos? É lojista, a Abrarte é É lojista. lojista, Abrarte é lojista. Lojista. Então é percepção. Quando você vai na cabeça do pintor, nós tivemos lá, você teve lá na festa do pintor lá. Aí a história muda, na cabeça do pintor é outra. Porque essa é a estratégia da Cia Color, é o pintor. Fazer produto pintor, o pintor mostrar o diferencial do pintor. Então o pintor reconhece isso aí. Então ele se você pegar, nós chegamos em São Paulo ontem. Aí teve o prêmio aqui de São Paulo, antes da gente chegar. Lembra que Da teve... Abrarte. Não, a Brat não, do Jornal do Pintor, se eu não me engano, em 2023, nós chegamos em 2024. A Cia Color estava entre os primeiros sem estar aqui em São Paulo. Quem votava eram os pintores. Então, e os pintores anseiam pelo produto, sabem da qualidade do produto, acompanham a rede social. Então a Cia Color vai crescer muito aqui em São Paulo, não temos dúvida disso. Porque o principal influenciador é o pintor. É o que a gente está sentindo, o Foca falou até no início. Tem pintor chegando na loja, falou, pô, mas você não tem Cia Color? Aí o Cia Color, o lojista liga pra gente. E nós estamos nos aproveitando disso. E o cara está experimentando Brabo, isso né? aí. Está experimentando E o isso. crescimento de 2023 para 2024 nas duas votações, tudo igualzinho, evoluiu mais Sim. de 200%. É, A mas quantidade é de isso aí. prêmio que a Cia Color O que, ganhou em o, que, 24. o que em 23 ela foi quarta, ela foi terceira em 24, e assim ela subiu uma casinha. Por isso que eu me surpreendi com o terceiro lugar. O Foca trabalhou comigo na Souvenir, a gente era do marketing da Souvenir. Quando você pega, é desproporcional. E você vê a Cia Color em terceiro lugar, é para comemorar, aquilo é um primeiro lugar. Porque o lojista, de novo, aquilo, a Abrarte hoje, ele é nacional. Mas a maioria dos votos estão em São Paulo. Quem que é a Cia Color em São Paulo? Na fila do pão? Não é ninguém, ainda. Ainda. E ela já está em terceiro lugar? Rapaz, para nós comemoramos Verdade, muito. faz todo sentido. Oh, muito. Pô, só São Paulo é praticamente metade das demais população do Brasil, né? Isso É muito grande. O volume tá aqui. Vocês estão no mercado de Santa Catarina? Sim. Sim. Se eu puder dar uma dica para vocês, ó. Não, Cia Color, né? Nós não. Cia Quando Color. você Cia fala Color, nós, é que nós estamos aqui vestidos de Cia Color, mas Cia Color, a sim. Cia Color está. A Cia Color só não está ainda no Nordeste. Ainda. Que deve ter uma puta logística para atingir uma região toda assim. Né? E esse é o ponto. Ela não chega lá sem fábrica. É. E norte? Norte já está. Fortíssimo. Posso confidencializar com vocês uma coisa? Claro. Eu tenho um projeto social, não sei se eu cheguei a mostrar para vocês, que é para pintar pintura de aldeia. O ano passado eu fui pro Acre, fui dar um treinamento lá para pintores, para 150 pintores, e eu fiquei uma semana dentro da floresta. Então eu conheci o mundo, conheci a indígena, fiz promessa para as pessoas, ajudei o que eu podia com eles lá, em uma aldeia que chama Puianaua. E eu criei o ano passado, em outubro, no mesmo mês que eu voltei, eu criei um projeto de pintura da aldeia. O Wendel Raízes, alguma coisa assim. Só que eu não consegui patrocínio de marca nenhuma para financiar o projeto, para eu ir lá e pintar a aldeia, sem fim lucrativo nenhum. Aí eu conheci uma pintora há um tempo atrás, que inclusive é a Kelly, aquela braba, ela tem um puta network, aquela mulher, e ela conseguiu colocar o projeto numa lei federal, que é a Lei Rouanet. Normalmente sai uma carta de aprovação, que ela está em processo de aprovação, certo? Só que depois que sai a carta, eu preciso de um patrocinador para financiar e o patrocinador recuperar imposto.
Então eu queria até deixar uma pulguinha atrás da orelha de vocês, não vou fazer pedido nenhum, porque Não, isso legal. daí não é... Mas se vocês quiserem Mas fazer parte de um apresenta, processo, um Apresenta projeto depois. social de pintura da aldeia, porque é no Acre, e lá é norte, e lá a Cia Color atende. Então seria até uma honra fazer parte do projeto com vocês aí, cara. Acho que é um assunto que a gente pode até tratar na FEICOM com o Luizão. É, porque... Se agora é forte no... internamente. É mais ou menos isso. Você, a lei te dá, vamos falar um número supérfluo só para arredondar. A lei te dá 100 mil, o patrocinador recupera 150 mil em impostos. É. Então todo mundo ganha. Legal. Então fica aí esse convite. Não, Vai pra tá? frente. A ação é muito boa. E é Tá uma na oportunidade. lei, Rony. Isso é até um tema de podcast, mas a gente vai falar numa outra oportunidade, porque é muito Mas eu acho complexo. legal, eu acho que a Lei Rouanet tem que ser para isso aí. Não é para enriquecer atores. Exato. Aí É sim pra a ajudar a essência. causa social, O né? projeto, É. a essência do projeto é esse. Então, é porque talvez tenha tanta coisa errada que eu tenho até vergonha de falar que eu coloquei um projeto na Lei Não, Rouanet, pelo porque contrário. podem vincular eu para falar que eu quero ganhar dinheiro A fácil. Lei Rouanet é excelente, desde que seja bem usada. Isso, Cê- isso. E cê o critério viu- de aprovação é minucioso, cara. É. Tipo assim, se eu cobrar um valor a mais, eu vou falar assim, pô, tá muito caro pra você pintar 5 casinhas da aldeia aí. E aí não reprova. Você viu aí uns reprova. cortes que tem do ex-ator da Globo, um velhinho? Velhinho não, um cara mais velho, que ele fala assim, que Camboriú, o negócio é praias da Espanha, não sei que praia que ele fala, graças à Lei Rouanet, obrigado Lula, rei. Eu não sei se o cara tá na gozação, eu não entendi ainda que você tá na Parece bem gozação não. irônico, né? É irônico, né? Obrigado Lula, que eu estou aqui curtindo a Tá me praia. E tá. financiando. Cara, caiu isso, eu falei, pô, olha que louco, cara. É, mas tem, então, são regras diferentes, né? Regra pro cinema, regra pra ação social, regra pra novela, pra teatro, são tudo regras diferentes, né? Pode ser que algum lado aí tenha um oba-oba, mas o que eu tô passando para aprovar um projeto com É, valor não é até fácil, não. baixo, não é É que fácil não. infelizmente a gente sabe que de tudo se distorce, né? As pessoas têm aí as oportunidades, têm as ações, mas no meio do caminho alguém sempre vai tentar usar de outra maneira. Mas é legal o aquela é projeto. da Receita, né? Trabalha alguma coisa assim, não é? Ela trabalha no fórum. Aquele é funcionária pública do fórum. Vai no fórum. É isso aí. Eu acho uma baita guerreira essa O mulher. hobby dela é trabalhar no fórum. Né? É. Mas ela vai dizer agora é pintura. Mas eu acho ela uma baita guerreira. Eu conheci ela na loja também. E aí tá com a Através Nauber, do né? Moisés. É, não. Ela tá com a Nauber. Nauber tem... Obrigado, Nauber. Patrocina nosso episódio aqui Menina também. Nauber. Não, e tem muito profissional aí que usa Nauber aí. Acho que é uma máquina bacana. Tem ajudado Quanto bastante. tempo nós temos aí, diretor? 1h, vai dar 1h40. Vai dar 1h40. Vocês estão Olha, cansados? rapaz. Querem ir Eu embora? preciso fazer banho aí no banheiro. Vamos... Fala Vai lá. break aí? Quer fazer cocô? É só virar direita aqui, tá? Não, Foca. xixi mesmo. Não, Eu de mato- novo. Aí, ó. Porra, Eu Foca. mato isso, eu tô no errado, hein, mano. Você tá cadeirudo, hein, Foca? Tá com a bunda grande. Aí, no Ó o final, à Matheus, ó o direita. Matheus, ó o Matheus. Vai. Põe no microfone. Ó, os caras aí, pô, aí sim, hein? Que top. Quando já foi hoje, pô? Não vi nem esse boiola divulgando. Ô, Matheus, a gente tá ao vivo no podcast. Aquele que você falou que ia vir e não veio, sabe? Que você falou 2 vezes, tô indo aí, mas não apareceu? Então, é esse mesmo. A gente marca você e o Luizão pra vir junto aí um dia desses, beleza? Forte abraço, meu amigo. Ô, senhor Saraiva. Ô, Matheus, aí precisa de um pretinho aqui. Você não veio e me chamaram. Eu tô aqui. Fazer o quê, né? Ô, Getúlio, deixa suas considerações finais aí pra galera. Seu forte abraço. Primeiro, eu quero muito obrigado a vocês 3 aí. Uma puta oportunidade. Eu, como um pintor que tá começando um podcast agora, receber 3 pessoas como vocês 3, pra mim é uma puta evolução. Que isso? Eu me considero um patamar, um nível superior agora. Imagina. Agora eu tô feliz da vida. Imagina, meu brother. 150 anos de pura experiência. Um pouco mais. É que o Alberto ele foi registrado com 18 anos. Ó, eu falei 160, vocês falaram um pouco menos. Tem um número sério. Deixa suas considerações finais aí. Pode falar o que você quiser, o seu obrigado. 1h40, você aproveita quanto, Jesus? 20 minutos. Dá uns 10 minutos de coisa boa. É tipo um tchau, obrigado, tá? Não é pra você ficar o dia todo. Vixe, então explica direitinho. Não, ainda bem que você deu esse toque. Eu já tava aqui já puxando já o texto. Você não precisa falar o que você faria pra mudar o mundo. Não, calma. Não, mas assim, Edu, agradecer aí o convite, né, a oportunidade até de falar um pouco mais desse nosso projeto com a Cia Color aqui para São Paulo, né, que assim como é a Cia Color, né, o nosso principal objetivo é
estar mais próximo do pintor profissional, né? E, por consequência, fazer com que as lojas também possam usufruir um pouco mais desse movimento. Então, esse é o nosso trabalho, é o nosso objetivo, né? Agradecer aí a Cia Color por acreditar aí também em acreditar em nós, né? Agradecer aos dois aí também pela parceria e que estamos no começo, já estamos melhor que há 12 meses atrás e a gente vai seguir aí na evolução aí para expandir a marca Cia Color em São Paulo. E você, Foquinha? Não, agradeço o convite. O primeiro podcast aí, o primeiro a gente nunca esquece, né? Valeu pelo convite mesmo. Agradeço os pintores pela parceria. Contem conosco. Estamos aí fazendo que Cia Color crescer cada vez mais aqui em São Paulo. Boa. Obrigado você também pela visita. E volte sempre que quiser, tá bom? Valeu. Senhor Alberto Ruiz. Wendel, é uma experiência nova, né? E ultimamente a gente tem experimentado coisas novas. E é muito interessante você alcançar pessoas talvez inimagináveis, né? Então, acho que o nosso trabalho, o que a gente quer deixar de legado é a extensão da Cia Color para São Paulo. Uma baita marca, uma marca que se relaciona com o pintor profissional. E a gente quer fazer essa extensão para São Paulo, que sempre foi carente nesse tipo de atendimento. Então, esse é o nosso trabalho, isso que a gente quer deixar aqui. Então, agradecer pela essa oportunidade de falar com essas pessoas. Agradecer a Cia Color pelo apoio, pela confiança que tem no nosso trabalho e fé em Deus que nós estamos plantando, essa sementinha logo vai ser colhida. É isso. Então eu quero agradecer agora de verdade. Eu estou me sentindo uma mulher virgem. A primeira a gente nunca esquece. E eu espero que eu tenha proporcionado aí um bate-papo legal pela primeira vez de vocês três. E quando quiser voltar de novo, fica à vontade. Lembrando a galera que está assistindo, já deixa o seu like aí. Acesse a rede social da Cia Color e dos meninos. Quem tiver redes sociais pode passar, a gente põe no telão depois. O Pintor Rico, Pintor Pobre é um podcast democrático. A gente recebe pessoas de todas as marcas. Lembrando que a gente não tem nenhum tipo de bajulação, a gente dá oportunidade para todo mundo. Eu quero receber todo mundo, quero aprender muito com muita gente. Como eu falei no começo, eu sou só o burro entre os inteligentes, tá bom? Foi muito obrigado para vocês. Deus abençoe. O burro no meio dos inteligentes. É o burrão. É o burrão. Não fez? Isso daí pode pegar, hein? Esse negócio. Valeu, galera. Forte abraço. Tchau, obrigado. Tchau.